Nossa convidada de hoje é psicóloga e educadora, especializada em proteção e desenvolvimento infantil. Compartilhando experiências em educação sexual e prevenção ao abuso, oferece orientações práticas para pais e responsáveis. Além de conhecer um pouco mais do seu livro, que tem como título Como Falar sobre Sexualidade com as Crianças, vamos abordar temas como a educação sexual adequada para diferentes idades, os desafios da exposição das crianças nas redes sociais e muitos outros assuntos. Com vocês, Leiliane Rocha. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é psicóloga, Leiliane Rocha. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, que prazer enorme estar aqui com vocês. Muito feliz mesmo por esse encontro. Olha, a gente é que agradece sua presença, né? Boa noite. Tudo bem? Boa Tudo noite. bom, meu querido? Boa noite, minha querida. Eu vou chamar de Lili. Pode ser. Tá bom? É Leili. É Leiliane. Leiliane. Pode ser Lili, Porque é tem gente tudo que chama de Lili disléxico também. aqui. E é um prazer receber uma psicóloga que cuida e se dedica a esse tema tão profundo, Obrigada. que é a Bom, sexualidade na infância e os cuidados que os pais precisam ter. Eu acho fantástico trabalhar com esse tema, mesmo sendo um tema penoso, mas dentro desse tema tão penoso tem tanta esperança, tem tanta criança que é alcançada e volto a falar que é um prazer estar aqui. Quando vocês anunciaram que ia fundar, né, o Pod People, eu falei, um dia eu vou aí ainda. Olha a força do pensamento, Eu Leili. não te conto outra. Fala. Eu vou te contar outra, que eu acho isso muito cheio de significado, né? Também. Eu fui fazer uma viagem para Brasília, mês passado, né? E aí eu baixei 3 podcasts do Pod People para ouvir. Eu falei, eu vou e volto de Brasília, que eu moro perto de Brasília, ouvindo o Pod People. Na volta, eu tava escutando, e aí de repente dirigindo, sozinha na BR, eu dei uma olhada pro céu e falei assim, Senhor, eu tô sentindo tanto que eu tenho que ir lá, se for de eu ir, me leva. Se for da sua vontade. É, Uhum. No outro dia, eu recebi a mensagem. Que coisa, né? é a No força. outro dia. Mas você É sabe a que conexão. muita gente fala isso. E você, geralmente assim, eu vasculho as redes sociais, Alex também, e a gente vai vendo pessoas independentes do número de seguidores, nada disso. Porque tem gente que fala, só chama, mentira. Se for ver, se as pessoas realmente forem ver, é quem eu acho que tem um bom conteúdo, fala bem e pode trazer informação bacana pra gente e pro público. Sempre é esse critério, não tem outro. E aí, eu estava um tempo sem ir no consultório, que eu me aposentei, eu vou lá de vez em quando para dar supervisão e tudo. E aí, cheguei lá, eu falei, tem alguma coisa para mim? Aí ele falou assim, tem uns livros aqui. Aí eu fui, levei para casa, abri o seu, liguei para Michele, né, que é a nossa sócia aqui no podcast, e eu falei, Mi, quero essa moça. Ah, que lindo. Aí ela falou, mas em que ordem? Eu falei, eu quero uma das primeiras. Aí ela falou, tá bom, então eu vou ver, porque já tinha todo um calendário de marcação. Aí pula a fila. Mas por quê? Porque estava no momento de falar, né, disso. A gente teve um assassinato, né? Assassinato mesmo, de uma menina que foi espancada pela mãe e pelo padrasto até a morte. Sim. Então, assim, eu falei, não, a gente tem que dar mais voz a isso e com mais pressa, né? Agora, antes da gente começar, Leili, eu queria que você contasse um pouco da sua história até chegar nesse momento de fazer essas escolhas. Por que essa coisa de se preocupar com o desenvolvimento infantil, com a sexualidade, como explicar sexualidade para as crianças? Então, por favor, conta um pouquinho da sua história. Eu gosto sempre de começar dizendo de onde eu sou, que eu amo o meu Nordeste, né? Claro. Eu sou nordestina, a 14ª filha da dona Brígida. 14ª, você é caçula? Sim. Uhum. Acabou em mim. Dizem que o melhor fica pro final, né? Enfim, não, brincando. É verdade. Eu sou caçula, acho também. Você é caçula. Eu também sou. Também, então É, tem 3 caçulas vai ter muita aqui. mãe, então, nesse podcast hoje, É né? suspeito a gente falar isso. E eu
sempre fui uma menina, eu sou a menina dos porquês, desde a infância. Eu quero saber o porquê de tudo eu quero saber o porquê. E aí, quando eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento humano, sobre o ser humano, desde a adolescência eu gostava de estudar sobre o ser humano e desde a adolescência eu gosto de ler sobre sexualidade. E a igreja que eu faço parte aprecia muito, muito mesmo a leitura, os estudos sobre saúde, né? Que eu sou adventista, então a gente aprecia muito os estudos sobre saúde. E desde sempre já tem livros pra gente sobre sexualidade, desde quando a gente era adolescente. E eu sempre gostei de ler. E eu comecei a ler, eu falei, nossa, que esses assuntos são interessantes. A gente na adolescência aí que acha mais interessante ainda. Com certeza, mas acha interessante, aí quer praticar sem saber de nada. Exato. Com você foi o contrário. Exato. Você queria saber Primeiro. para fazer. Fazer bem feito. Exato. E na hora que eu acho assim, não, é o momento, Isso né? mesmo. E aí, já comecei a ler e me chamou a atenção o estudo da sexualidade. Mas vida que segue. E aí, comecei a estudar, fiz administração de empresas, foi minha primeira faculdade. Mas só que, na época que eu fiz administração, eu já mergulhei nos estudos de sexualidade para fazer trabalho voluntário. Entendi. Foi meio um acidente de administração, porque a paixão sempre é porque foi não tinha comportamento humano. Sim, eu já queria desde sempre fazer psicologia, mas na minha cidade não tinha faculdade. Só tinha na capital, era distante para eu ir, eu queria muito ser mãe, e aí deixar a criança era muito complicado. Mas eu falei, já vou começar a estudar. Mais profundamente, comecei a estudar autodidata mesmo. Entendi. E já comecei a fazer palestras, e já comecei a Dentro fazer... da igreja, dentro da comunidade da igreja. Que dentro da bacana. igreja. Depois, empresas começaram a me chamar. Aí me chamavam a falar sobre administração. Mas quando eu trazia algo do comportamento humano, as pessoas se encantavam mais pelo que eu falava do comportamento humano do que a própria administração. Não sei se é porque eu falava mal, enfim, sobre a administração. Não, era amor. você falasse com paixão sobre o comportamento humano. Exato. E até na administração eu ia mais para gestão de pessoas. De pessoas. Que aí estudava muito sobre psicologia organizacional, enfim, né? Já estava lá desde a minha adolescência, já estava lá a sexualidade, né? Que eu gostava, porque sexualidade é esse comportamento humano como um todo. Esse comportamento humano que gera prazer em várias áreas da vida, com várias pessoas. Ou gera dor. Gera dor ou gera também, doenças. Né? Então, assim, é um tema muito complexo. Exato. Que pouco se fala. Exato. Né? Muito tabu. Muito tabu. E aí... comecei nesse meio, já comecei a fazer aconselhamento de casais e tal. Eu falei, um dia eu vou fazer psicologia. E aí chegou na minha cidade. Aí psicologia. Chegou o curso de psicologia. Aí eu fiz, e aí foi realmente um casamento perfeito. Mas só que antes de eu fazer psicologia, eu já estudava sobre essas questões da sexualidade. Por quê? Quando eu comecei a fazer as palestras e comecei a atender casal e fazer vários aconselhamentos e comecei até a fazer palestras já como profissional mesmo, as pessoas chamavam no final, as mulheres, que eu estudei muito sobre a anorgasmia. Por que as mulheres não conseguiam chegar ao orgasmo? Como assim? Parece uma coisa tão consequência da relação sexual. Como é que elas não... Eu fiquei encucada com aquilo. E aí começou a aparecer duas questões fortíssimas no discurso de todas. Assim, era raro alguém não trazer esses dois aspectos. O abuso. Que era o abuso sexual e... Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu fiz sexo, assim, eu lembro que eu perdi minha virgindade debaixo de um poste que o namorado, eu só levantei a saia, aí como diz no Nordeste, arredei a calcinha e foi um negócio tão louco. Eu nem queria aquilo, eu só fiz pela pressão, eu nem sabia como era. Eu descobri o que era sexo fazendo. Então, percebi que a educação sexual era escassa, educação sexual de qualidade, e a maioria era abusada. Essas mulheres que tinham disfunções sexuais, problemas sexuais, que vinham conversar comigo e também... Tinham sido abusadas, A né? maioria maciça. De cada 10, 8 a 9 tinha sido abusada. Que todo lugar que eu ia, eu fazia uma pesquisa, entregava formulários. Eu sempre gostei muito de pesquisa. Então, fazia pesquisas empíricas mesmo, assim. Empíricas, mas é pesquisa. É pesquisa. E foram esses dados com esses dados dessas pesquisas de várias palestras que eu fiz, que eu falei, eu preciso estudar isso. E aí, como eu sou bem, assim, a espiritualidade para mim é algo muito forte, eu falei assim, Deus, o que é que o Senhor quer para mim? E aí foi quando eu senti fortemente que eu deveria ir na base. Onde começa o problema da anorgasmia? Porque o que me encantou foi eu falar algo que a mulher que nunca tinha sentido um orgasmo, ela voltava para casa, havia algumas reconfigurações na família, ela ia no profissional que eu falava que era importante, ela ia nos profissionais, e ela passava a ter prazer, ela falava, minha vida tá outra agora, nosso casamento mudou. É como se virasse a chave, né? Exato, né? E muitas têm a dispauremia, né? Também, que é a dor, vaginismo. A dor vaginal, a Isso. penetração. Exato. E
grande parte das disfunções sexuais, elas são emocionais, assim, tem causas emocionais. Tem as causas físicas, hormonais, assoalho pélvico, né, toda a musculatura, mas muitas são emocionais. E aquelas até que são físicas geram também questões emocionais fortíssimas, né? E aí foi quando eu senti, de fato, que eu tinha que... É como se Deus falasse pra mim, você não vai largar os casais, que eu até hoje amo trabalhar com sexualidade de casais e de mulheres, mas eu diminui muito, muito. E aí, quando dá muita saudade, eu marco uma palestra para congresso. Essa semana a gente estava numa palestra no congresso só para mulheres, só para falar sobre sexualidade. Mas eu tive que abrir mão para focar na onde infância. O problema começava, exato. Né? Na aí, raiz. A origem. Eu cheguei justamente disso. As mulheres anorgásmicas me mandaram... O sofrimento delas, assim, sabe, me comoveu o coração, porque a maioria, a causa era isso. Então, eu falei, eu quero trabalhar com a causa. Isso. Porque até hoje ainda é muito difícil encontrar profissionais que trabalhem nessa área. E a infância pede urgência, porque a anorgasmia é o pingo do i dos problemas que toda essa ausência de educação sexual saudável e que culmina e contribui diretamente para os números de abuso sexual. Então, a gente precisa, é muito, mas muito, muito urgente. Então, foi assim que eu cheguei nesses estudos. E aí, quando você começa a estudar sobre desenvolvimento humano, desde desenvolvimento cerebral, do psiquismo, da sexualidade, lá na infância, é apaixonante. É algo assim que você fala, meu Deus, o mundo tem que saber disso. São informações importantíssimas. Assim, isso aqui é o oxigênio, arroz e feijão do desenvolvimento humano. Como assim a minoria sabe disso? E aí foi que eu estudava, eu lia e eu parecia que eu era um foguete, eu queria assim, era de madrugada. A criptonita para o super-homem, para a super-mulher. Exato. Eu queria sair assim, ó, no mundo todo, falar sabe? isso para o mundo, né? E aí eu saí falando para o mundo mesmo. Eu já fui para escolas, fazer projeto de educação sexual em escolas. Aí nas igrejas também, que as igrejas são uma potência. Igrejas e instituições religiosas como todos são uma potência para acesso às famílias, às crianças, adolescentes. E aí já fui falar com empresas, vocês precisam. E saí assim, parecendo que tinha descoberto a cura do câncer, sabe? Definitiva. Que é um câncer social, não se refere assim, um adoecimento mortífero. É uma forma muito silenciosa como o câncer mesmo, Exato. né? O câncer, ele vem de uma forma muito silenciosa. E toda essa relação sexual, tanto para um abuso ou até mesmo falar sobre a sexualidade, é algo muito silencioso. E quando aparece, ele já aparece já depois de já ter tomado conta de ter feito um estrago muito grande, né? Exato. Porque quando aparece é a ponta do iceberg. Exatamente. E o câncer é assim, muitas vezes ele vem silenciosamente e quando ele aparece, o estrago já foi feito. E o que mais te fascinou nesse estudo? Quando você falou, comecei a estudar, parecia que eu queria gritar para o mundo, que todo mundo tinha que saber. O que foi esse fascínio? E o que você descobriu no estudo que você disse assim, cara, é aqui. Está aqui a resposta. Olha, foi a primeira vez que eu li o conceito de o que é sexualidade de acordo com a OMS. Quando eu li o conceito, eu me arrepiei igual gato. Eu sou assim, a emoção à flor da pele. Deu match nela, o cérebro e o conhecimento. Não, o cérebro virou assim, ó. Pior do que o pâncreas quando vira, sabe? O meu cérebro. Quando eu li assim, pela OMS, né? Sexualidade é a energia que nos leva a buscar prazer e bem-estar na vida. Sexualidade não se resume a coito, mas se resume à busca por esse prazer e bem-estar em todas as relações. Ela está ligada a carinho, a afeto, emoção, toque, relacionamentos, trabalho, sonhos, valores, missão de vida. A sexualidade ela não está separada de nenhum aspecto da vida, muito pelo contrário, engloba todos os aspectos, físico, mentais, espirituais, psicológicos, afetivos, emocionais, financeiros. Eu falei, tudo é sexualidade. Aí eu já fiquei louca. Aí quando eu li uma frase da maior autoridade do Brasil em sexualidade humana, a doutora Carmita Ábido, da USP, o conceito que ela deu de sexualidade no seu livro Sexualidade Humana e Seus Transtornos, na página 26, aí eu falei, não é possível. O conceito, aí essa aqui eu desmoronei, eu me derreti de amor. Ela coloca sexualidade é o principal polo estruturante da identidade e da personalidade do indivíduo.
Pensou em desenvolvimento de personalidade e identidade, o eixo é a sexualidade. Eu falei, o mundo tem que saber disso. Como é que o eixo da formação da personalidade e identidade de uma pessoa, de um indivíduo, é tabu? Quantos prejuízos de tratar a sexualidade como tabu e achar que sexualidade é sexo? Não. Sexualidade é desse tamanho aqui, sexo é uma bolinha que está dentro. Então, sexo é uma coisa, sexualidade é outra, que elas são afins. Então, você está colocando que a sexualidade é muito mais uma energia vital de busca de felicidade em todas as áreas. Não, pessoais. Queria que fosse eu que estivesse colocando isso. Eu queria eu ter descoberto, mas foi a OMS. Entendi. Que bom! E o sexo autoridade. O sexo, na verdade, é a cerejinha ali de um contexto inteiro. Eu não sei nem se é a cereja. É uma parte. É uma parte. A cereja é como se fosse algo... Não, o sexo é muito. O sexo é muito. O sexo é só realmente o que se refere à contato, relação sexual. Relação sexual. Mas a sexualidade é muito maior. Ó, por exemplo, digam que sim, tá? Vocês estão gostando de estar aqui comigo? Adorando, Lili. Eu adoro gente espontânea assim, gente. Porque a gente obedece, é disciplinado. Ótimo, então vamos lá. Então, por exemplo, eu tô amando estar aqui com vocês. A gente também. Isso aqui é um movimento da nossa sexualidade. Isso deu prazer em você, é sexualidade. Deu desprazer, é sexualidade. Porque é tudo que causa prazer e desprazer na sua vida. Então, quando você vai numa loja, o que você gosta muito de comprar? Eu gosto de camisa. Camisa. Você vê uma camisa... Porque é bem interessante, eu quero trazer isso para vocês, só para as pessoas entenderem o que é sexualidade. Tá indo muito bem. E essa relação com o sexo. Por exemplo, quando a gente vai desde os primeiros estudos sobre a sexualidade humana, no que se refere à relação sexual e resposta sexual humana, desde Master e Johnson, que foram os grandes que levantaram a sexualidade no mundo, assim, né? Eles trazem a resposta sexual humana, no que se refere à relação sexual. Desejo, excitação, orgasmo e resolução. Então, você olha para a camisa, você fala, ai, a camisa desejou. Aí, quando você começa a pensar aquela camisa, com aquela calça, com aquele sapato, para aquele ambiente que eu vou, aquele evento, você começa a se excitar mais para comprar aquela camisa. Já tá na relação. Já tá na relação sexual com a camisa. Isso, já tô no processo. Aí você vai e experimenta. Faz o test drive da camisa. Aí dá orgasmo. Aí você fala, eu estou um orgasmo. Aí você fala, ou moço... não. Se você gostou. Que aí pode ser senão que você fala, goste, né? No manequim tava bom, em mim não fica, então... Não deu. Mas ficou bom. Desprazer. Mas ficou bom. Supõe-se que você falou, uau, tô lindo, tô me sentindo mais gostoso. O orgasmo. O orgasmo. Aí você paga e sai assim com a resolução. Entendeu? Perfeito. Tudo na vida, a gente tem uma resposta sexual humana. Aí, e eu sempre falo isso, né? O desejo, excitação, orgasmo e resolução. Um sorvete. Ai, aquele sorvete. Desejei. Aí, quando eu como... né? Aí ele tá servindo, já tá, excitou, aí comi, aí depois você, então tudo é sexualidade, e a gente tem esse ciclo, tá? Na relação sexual, às vezes esse ciclo muda um pouco, depois das nossas práticas, e dependendo do relacionamento, a excitação vai vir, o desejo vai vir depois de excitar, tem novos estudos que falam sobre isso, mas só pra gente entender o que é essa sexualidade, é essa energia. É tanto que quando a gente, né, a pessoa tá em depressão, um dos grandes... Acaba a anedonia ali, a avolia. Exatamente. Hipobulia. Isso. Né? Falta de tesão. Exato. Porque não sexo tem a ver com tesão. Exato. Não sexo, a sexualidade tem a ver com tesão. É tesão para a vida. E até como outros teóricos trazem, né? O que constitui o ser humano é o desejo. O que nos torna seres subjetivos. Eu sou um ser diferente de um cachorro, diferente desse livro, porque eu desejo algo. Então, o desejo intenso, a pessoa que está com depressão, ela perde o desejo, ela perde a energia vital. Pronto, essa energia vital, a MS chama de sexualidade. E no campo espiritual? Por exemplo, no campo... entendi perfeitamente, maravilhoso. No campo material, fica muito claro essa definição da OMS e que você gostaria de ter feito. Mas, claro, é que né, gostaria de ter feito aquela música do Milton,
certas coisas que eu canto cabem então dentro de mim, que perguntar carece, porque não fui eu que fiz. Então é exatamente isso que você botou aqui. Agora, e no campo espiritual, como é que fica esse conceito de sexualidade? Não muda em nada. Não muda em nada, por quê? Porque a espiritualidade é justamente porque... Eu vou trazer meu conceito de sexualidade para poder fazer o gancho, tá? Então, depois de ler vários conceitos sobre sexualidade, não que eles divergem, não, eles convergem. Eu fiz o meu. Sexualidade, tá até no meu livro. Sexualidade é a forma como eu me percebo e me relaciono com as outras pessoas. Isso é sexualidade. O mundo. Pessoas e o mundo ao redor. Então, como eu vejo o meu corpo? Como eu vejo o corpo do outro? Se eu sou aquela pessoa que vive me criticando, eu vou ter a tendência a criticar o corpo do outro, né? Como eu me valorizo? Como eu percebo minhas emoções? Como eu percebo as emoções do outro? Como eu trabalho? Como eu sou uma patroa, uma chefe? Então, tudo como eu me percebo, me relaciono com o outro, vai dizer da minha sexualidade. E esse outro também faz referência à espiritualidade. A espiritualidade, ela não, pelo menos na minha concepção, e os estudos, até a neurociência traz isso também, de maneira muito linda, o papel da espiritualidade em nossa vida. Aqui eu não estou falando de igreja, religião. Não, estamos falando de espiritualidade. Isso, cada um na sua, cada um na que faz sentido. Exerce do jeitinho exato. que quer. Inclusive, até na minha fé, tem pessoas que exercem diferente. Exatamente. Cada pessoa na sua religião ou sua espiritualidade, sem religião até. Exatamente, na espiritualidade. O campo espiritual, exatamente, né? É pura sexualidade também. Sou eu entender assim, olha, eu quero um relacionamento com um ser que é superior a mim, porque eu quero muito mais dessa energia vital na minha vida, sabe? Perfeito. Eu quero muito mais disso. Então, como eu me relaciono, se eu percebo que eu sou um ser humano extraordinário, mas que falta muito em mim, eu vou buscar algo que não tem em mim e não tem nenhum ao meu redor como fonte, aí eu vou nesse Supremo. Só que todo ser supremo, não importa a religião, que eu gosto de estudar os deuses de cada religião, claro, os líderes religiosos, todos eles, pelo menos as religiões que eu conheço, pregam muito amor, pregam muito você se amar, respeitar o outro, que são os conceitos as bases dos estudos da educação sexual e da sexualidade. Então, eu acho que a espiritualidade é esse que transcende, essa sabe? relação com o que me transcende, ou eu chamo de fés. Em vez de fé, fés, que é fonte de energia suprema. Exato. Eu não sabia, gostei. Hashtag levei pra vida. Pode levar. Fonte de energia suprema. Então, assim, eu sou cristã, eu acredito muito em Deus, muito em Jesus. E faz muita diferença, sabe? Assim, e reforça muito a sexualidade. E aí, como eu creio na Bíblia, a Bíblia traz a sexualidade de uma maneira tão incrível, sabe? Tem um livro só, que é o de Cantares, que é puro sexo ali e sexualidade em si. Até tem um capítulo 7 que narra uma relação sexual. É um conto erótico cheio de afetividade. Não é um conto erótico corpo pelo corpo, penetração. Promíscuo. Não, nada. é aquela doçura e intensidade. Porque a sexualidade e o sexo tem que ser doce e intenso, sabe? Que é justamente a base da formação. E nunca haver uma subjugação do outro. Jamais. Porque assim, você está falando uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, assim, sexo para mim tem que ser muito bom. Para ambas as partes. E esse sexo não tem nada a ver com luxúria. Não. Com você subjugar o outro, você xingar ou bater, ou algumas distorções. Que as pessoas, não estou julgando, para mim, estou falando para mim. E o que eu sinto que quando o sexo é feito com essa energia bilateral, a hora do orgasmo é uma hora que você tem ideia da energia geradora de tudo. Que é a energia do FES, fonte energética suprema. Eu acho assim... E que gera a vida, né? Sim. Tem tanta energia que pode gerar a vida. Eu acho assim, o orgasmo, de verdade, é uma manifestação do divino mesmo. Porque é o maior prazer que o corpo humano é capaz de produzir de forma legítima. Só perde pra droga, né? Só. A nosso corpo, ele é tanto que é curto. Porque senão daria a gente não suportaria um orgasmo longo. Não, imagina, a gente morria. A gente morria de arritmia cardíaca.
Por isso que a paixão tem que ser limitada. Exato. Porque a paixão tem essa coisa de exercer a sexualidade, que era para ser mais ampla, numa coisa muito de dependência sexual durante a paixão. Ela não pode durar muito, Não meu dá, amor. não Senão dá- dá o cérebro arritmia não cardíaca. suporta muito tempo de paixão. Explode, dá É. pane, né? Então, eu acho lindo. Só que o orgasmo, ele só vem como ele realmente é, com todas as suas funções, quando há uma base de afeto nessa relação. Porque tem orgasmos e orgasmos. Com certeza. Né? Então, por isso que a base da sexualidade não é o erótico, a primeira base na infância, é a afetividade. Uhum. Né? Lelê, você tá falando, eu tô aqui saboreando tudo, assim, como um grande Ui, fugiu a palavra agora. Telespectador. Espectador. Sendo que, assim, eu trago isso pela minha vivência de fé e também com a prática do consultório. E você fala de uma forma tão doce e que acho que ajudaria muito dentro da nossa realidade profissional, né? Dentro de um consultório. Porque a gente vê muitos transtornos transtornos mentais, gerados por uma interpretação errônea que a gente coloca como Deus, como castigo, como fé, ligado ao sexo. Então, você quando traz isso e traz a palavra de Deus ali, você traz assim, sem peso, e eu acho que isso a gente está precisando. Não para uma religião, entendeu? Eu acho que nesse sentido de fé. Para a humanidade. Para a humanidade, porque as pessoas trazem esse peso como se o sexo fosse sujo, o prazer fosse pecador, e você está trazendo uma leveza para isso. Isso, e agora eu entendo por que você queria gritar e falar e levar, porque isso atrapalha muito no desenvolvimento das pessoas, principalmente quando querem viver uma vida e a fé junto. Sim. Não fé, a A espiritualidade. espiritualidade. É porque, assim, tem um peso muito grande, as ideias de Santo Agostinho, quando a gente vai estudar, desde o início, o sexo ele foi tido como pecado. Não, vou trazer uma perspectiva dos cristãos, não na Bíblia, mas as interpretações, enfim. Não vamos entrar que é muita Por que você muita começou coisa. com Santo Agostinho? Vamos lá. Porque... Não, porque eu não sei mesmo, por isso que eu tô perguntando. Por isso Eu que sei eu que tô ele foi um perguntando, grande sem crítico, filósofo. sem crítica sem nenhuma. Sim. Não, e como outros também, outros sim. escritores até, porque traz o sexo algumas vezes como algo que, olha, não vai combinar com pureza, Entendi. não vai combinar com Sagrado. não vai, a carne, as coisas da carne, né? E que ele foi um grande homem, eu sou super fã de muitas coisas, mas teve também essa interpretação. E aí o peso que a igreja Essa demonização. Isso. Perfeito. Demonização. E também vieram de outros estudiosos, né? Então, até na época de Freud, por exemplo, quando ele veio falar de sexualidade infantil, que você tá louco, é uma perversão, isso é uma loucura, foi até expulso e tudo mais. É porque a sexualidade, ela é um tabu desde quando o mundo é mundo. Não é de agora. Eu só trouxe Santo Agostinho aqui como marco, mas é uma referência. Desde muito tempo. E ele já bebeu na fonte de outros, exato, pra pensar assim. Exato. Né? E aí a gente tem até hoje, até que eu acho assim, uma coisa muito paradoxal, é como é que nós temos um país tão erotizado, tão sex appeal, como o Brasil, né? E falar sobre sexualidade ainda continua sendo tabu. Mas por quê? Né? Porque as essa pessoas, vivência, né? Eles confundem, foi maravilhoso você abrir aí o programa falando isso, as pessoas confundem sexo com sexualidade. Exato. Isso é a confusão. Então, o Brasil, ele está muito ligado ao sexo, mas pouco ligado à energia da sexualidade. E o entendimento do que é a sexualidade. Perfeito. E aí isso é um problema muito grande que começa na infância. O que é que não começa na infância, minha gente? Eu queria descobrir Na vida começa lá. A vida começa lá, né? E aí eu fico pensando, como é que a gente explora tantos estudos sobre a infância, né? Porque é algo que eu queria deixar muito claro aqui, que assim, se eu não falar nada, mas se eu falar isso... Já tá bom. Já valeu. Já valeu. Os dois pontos, os dois eixos da formação da sexualidade do ser humano.
Então, nós temos 2 eixos importantíssimos. O primeiro deles é a afetividade e o segundo é o erótico. E esse erótico é o erótico sensual, o erótico gostoso, o erótico bonito, o encontro dos corpos, sentir, terminações nervosas em tudo quanto é lugar. Até eu tava falando para as mulheres esse final de semana, gente, para de querer encontrar ponto G se tu tem A, B, C, X, Y, alfa, beta. No corpo inteiro. Alfabeto grego, romano, tá tudo, tem tudo, entendeu? Da pontinha do dedo ao último fio do cabelo. Sexualidade não é parte íntima, é corpo. Então esse corpo, essa intensidade, teu corpo no meu no teu, isso é o erótico da gente. Quando a gente tá ali na adolescência, olha pro menininho e já faz... É o erótico, tá? Mas só que antes desse erótico existir, vem a primeira base, que é a afetividade. Então, a afetividade, os autores trazem, né, vários contextos, que a afetividade é a nossa capacidade de se conectar com as nossas emoções, de entender os nossos sentimentos, de se conectar com as emoções e os sentimentos do outro. É a capacidade de tocar no corpo do outro, entendendo que o corpo dele é sagrado tanto quanto o meu. A afetividade vai me levar, que é uma grande escritora brasileira coloca, né? A Mari Cleide Figueiró, que é um ícone também da sexualidade no Brasil, ela coloca que é a capacidade de maravilhar-se. Aí eu achei fantástico isso. Com o outro. Consigo, com o outro e com o mundo. Aí ela, no livro dela, traz assim... Você olhar para uma borboleta e se maravilhar com ela. Você se demorar na natureza e se maravilhar com a natureza, você vai estar mais pronto para se relacionar com o outro. Eu acho que tem uma coisa perfeito isso, lindo, Muito lindo. E eu sempre experimentei isso, não definido dessa forma. Porque afetividade vem de afetar. É o que me afeta, mas não me afeta negativamente, me afeta positivamente ou negativamente. Quando você olha para a natureza e você é afetado pela borboleta, ou você está diante do mar, flor. Aquilo ali é um afeto. Você nutre. Não só Por nutre, aquilo, como a gente... ou por uma pessoa, ou por seja o que for. A gente Porque, é olha, afetado. se nessa correria conexão louca da vida, você é capaz de olhar para uma flor, para o sol... Detalhes. E se maravilhar. Você é um ser humano diferenciado, meu amor. Eu quero te dizer, você é diferenciado. Com certeza. Porque... São essas, a gente falou a natureza, mas tem tantas outras coisas. Você pegar assim, tem hora que eu tô lendo um livro, aí eu viro e fico olhando pra foto do autor. Eu falo, cara, como é que tu escreveu isso? Eu converso com ele e volto pro livro de novo. Eu não sei se alguém mais faz isso. Então, assim, então eu adoro todos os conceitos de afetividade, essa conexão com minhas emoções, mas essa capacidade de maravilhar-se. É isso que a gente vai colocar na educação sexual. Para essas crianças. Antes da erotização. Claro, antes. Claro, não, perfeito. Erotização em nenhum momento, mas esse erótico. Sim, o erótico. O erótico saudável. Vem depois. Bem a depois. base é a afetividade, depois vem o erótico. Isso. E por que isso? Porque a afetividade, ela vai me levar a me conectar comigo. Quanto mais eu conectado comigo, eu vou conectar-me com o outro. Me conectar com o outro. Com qualidade. Com qualidade. Relação, no sentido que da aí palavra. Tem todo sentido quando a gente chega lá. Agora eu entendo mais a vida adulta. Se eu não conheço o meu corpo, o meu prazer e a minha conexão, como que eu vou me conectar com o outro e sentir prazer com o que o outro pode trazer para mim? Também, exatamente, porque assim, veja, se eu não consigo reconhecer minhas emoções, de lidar com elas, eu tô capacitado para trocar com outra pessoa de maneira tão íntima como é a vida a dois ou a namoro, enfim, levando só para essa área, mas a gente vai para todos os outros. Amigo, chefe e tudo mais. Se eu não tenho uma afetividade bem solidificada, o encontro dos corpos também não vai ser. Não vai ser. Legal. Todo sentido. Porque eu só tenho um encontro de corpo saudável na sua docilidade e intensidade se eu me conecto primeiro emocionalmente com alguém, se eu respeito primeiro esse alguém. E aí eu gosto de uma frase que é de uma professora minha, mas que eu sempre uso, minha professora George, lá de psicologia. Ande na alma do outro com pantufas. Perfeito. Verdade. Essa é a base dessa afetividade. Não vou fazer isso contigo, você não merece. Eu ter essa percepção, essa afetividade bem construída, o que vai acontecer? Quando esse erótico chegar, que esse erótico ele começa a chegar ali, final da puberdade, início da adolescência, quando? Quando o corpo, né,
hipófise ali já libera hormônios sexuais e tal, começa a vir os caracteres sexuais secundários, então aí os peitinhos começam a nascer, os meninos engrossarem a voz e pelos e tudo mais, o corpo vai passando por mudanças importantes, as sensações, excitações começam a vir mais, porque antes a criança não tem esse hormônio, então ela não sente como a gente sente, e aí quando vem as sensações, o desejo pelo corpo do outro, eu já sei o que é respeitar o outro, Sim. eu sei o que é valorizar esse outro. As relações têm outras motivações, têm outras raízes, não é o teu corpo no meu. Você não é mais refém do desejo. Não. Porque você teve uma afetividade que construiu valores Exato. e vai te dar virtudes em agir com esses valores. Exatamente, Bia. Exatamente. Fantástico. Aí é quando a gente percebe que isso é base para a prevenção de violência sexual. Sim. Porque o que é violência sexual? Eu quero. Se tu vai se lascar, como a gente fala no Nordeste, eu não tô nem aí, eu tô desejando. Você não entra de pantufa Não. no corpo Trator. do outro. Você entra Aí de entra de trator trator. ou É. de pé na porta. Pé na porta. Pé na porta. Exatamente. Perfeito. Entende? Entendi. Então, aí a educação sexual que eu sempre trago, o método que a gente trabalha é isso, fortalecimento dessa afetividade. Afeto por mim, afeto pelo meu corpo, pelo corpo do outro, pelos animais, Respeito. pelo ambiente, pela casa. Porque sexualidade é estar num ambiente gostoso, não importa se é Leve. rico, pobre, choupana ou mansão. Se eu cuido do ambiente, eu estou cuidando de mim. Então, afetividade é... O que me afeta é meu, o que te afeta é teu. Eu me preocupo com o que me afeta, eu me preocupo com o que te afeta. É Então, amor em essência. é exato. Uhum. E aí a gente precisa trabalhar isso. E quando os corpos se encontram, aí faz todo sentido. Aí não Se é a aquele gente homem. tiver essa base Exato. de boa afetividade. Aí não tem aquele negócio de beijo roubado Uhum. em festas. Eu tô com vontade de teu bumbum é lindo. Eu quero, não, mas eu não vou pegar nele, porque você não me permitiu. Exatamente. Por Porque já quê? tem esse valor Sim. bem fixado. Porque o corpo dela é sagrado, o corpo dele é sagrado. Uhum. Ele só merece receber toque que faz bem pra ele, que ele queira. Pode ser um toque que faz bem pra ele, mas se ele não quiser, ele não vai receber. E aqui a gente entra num ponto muito importante, que é entender os princípios bases para a formação de uma sexualidade saudável. Respeito, Uhum. consentimento, intimidade, privacidade, eu entender o que é público, eu entender que tipo de toque eu mereço receber E que e eu gosto. preciso dar. Uhum. Entende? E é essa a base da educação sexual na infância, que vai trabalhar essa formação da sexualidade para preparar para o Fantástico. erótico. E como é que você começou a pensar nesse? Porque tem um livro aqui, né? Bru, temos a capa do livro, que é Como Falar sobre Sexualidade com as Crianças. Qual foi? Guia prático sobre educação sexual para pais. Infantil para paz. Infantil, desculpa, É. educação sexual infantil para pais. Como é que você chegou a esse livro? E o que ele traz, que eu acho que as pessoas vão querer? Ontem mesmo eu estava vendo uma pessoa no Instagram, o nome dela eu acho que é Sheili. Ai, é maravilhosa, É isso, minha acertei? amiga, é Sheili. Ela é uma... Sheili estava fazendo publicidade do seu Do seu livro, me livro. chamou a atenção, parei lá em Sheili. Ela é E maravilhosa. Sheili tocou Então em foi Sheili, isso, né? Tipo assim, botei lá. E até onde? O que você trouxe nesse livro, que eu acho importantíssimo, pais saberem, às vezes professores também, né? Sobre a sexualidade para trabalhar dessa maneira positiva, construtiva e sólida em relação à sexualidade das crianças, que vão ser adultos um dia. Sim, tudo que eu falei até agora tá nesse livro. Uhum. Mais detalhado e com as dinâmicas práticas, com as falas mais práticas, porque os pais falam, nossa, Como eu faço eu isso? entendi. Tá, meu filho perguntou o que é sexo, o que eu respondo? Como é que eu vou ensinar para meu filho o conceito de intimidade, Se eu não sei. se eu não sei? A manga não cai no pé de laranjeira. Não fica... Né? Só laranja. E eu acho que esse ponto que você trouxe até agora e no livro é bem claro, é exatamente isso. Se é algo mal resolvido, e a gente percebe isso, por exemplo, quantos pais descobriram e por que a gente hoje fala tanto de mais pessoas com TDAH? Sempre existiu. O autismo sempre existiu. Só que as pessoas não tinham o conhecimento e tinham que tocar a vida. E ao perceber que seu filho tem na sua genética algo, e a escola hoje
muito mais preparada para isso. Vai sinalizando, e aí vai nessa descoberta, descobre se o meu filho é TDAH, possivelmente eu também sou, ou alguém da genética tem, a mesma coisa a sexualidade. Como eu posso falar de algo para o meu filho, se isso para mim ainda é um tabu? Então, eu Exatamente. entendi fantasticamente o que você pensou. E aí eu sempre trago para os pais, assim, olha, primeira coisa, o que você... Exemplos muito práticos, né? Que vai Sempre. surgir ali. Exato. Uhum. Por quê? Porque a gente gosta de trabalhar muito, eu gosto de trabalhar muito com nanometas. Não é nem micro, eu vou para nano. Nanometas. Tá. Tá Por vendo quê? a administração? Tá? E aí, a gente sabe que nada nesse mundo convence mais o nosso cérebro do que resultado. Resultado, não tem nada que convença mais de que, eita, olha, bacana isso aqui. O cérebro teve resultado, ele se anima. Então, eu faço de uma forma para provar para os pais que eles conseguem fazer. Não é bicho de 7 cabeças oferecer educação sexual para os filhos. Então, eu trago todas as dinâmicas que eu já criei, todas são materiais facílimos, ou até o próprio corpo o pai pode usar. Então, uma dinâmica que é muito engraçada, o nome dele é dinâmica do balde. Do balde. Todo mundo tem um balde em casa. Quem não pra tem começar. qual escola pode ser a de periferia, que não vai ter um Exato, balde um para balde. ensinar O balde. Eu algo tenho esse complexo. baldinho aqui. Não, Pronto. mas tem que ter um balde. É Mas um tem que ter balde. De É um roupa. balde. Posso dar essa dinâmica aqui? Já pra Pode, pessoas? claro que Por exemplo, pode. muitas crianças perguntam, mamãe, por que eu não posso engravidar? Mamãe, por que eu não posso namorar? Papai, por que... E aí começa, né? E uma criança tá chorando inconformada porque ela não pode engravidar. 5 anos. Eu quero ter o meu bebê. Minha barriga já está grande. Cheia. E aí, como é que eu vou explicar isso, Liliane, pra criança? Aí eu falei, eu não sei, mas eu vou pensar em algo. E aí eu comecei a pensar, como é que a gente pode? Porque eu sempre parto do que já existe na vida da Claro. criança, usando bem a pedagogia, né? O que já existe na vida da criança, como analogia. Eu amo analogias. Aí eu criei a dinâmica do balde. E aí eu fiz na escola, foi maravilhoso. Eu fiz com os meus filhos, foi maravilhoso. E aí eu estendi para outras perguntas da criança. Por que eu não posso trabalhar? Né? Porque meus filhos queriam trabalhar logo, porque, enfim. E aí eu já usei a dinâmica do balde também. Como é ela? Então a criança perguntou, por que eu não posso engravidar? Por que eu não posso namorar? Por que eu não posso trabalhar? É complexo, vai pensar, porque não pode, porque não tá na hora. Não, isso não é Sim, resposta. pra criança não. Não é Até ensinamento. porque ele não tem noção de tempo, então não tá na hora, não quer dizer nada. Sim. Então eu peço para os pais, os professores fazerem, eles fazem, é bem bacana. Pega um balde e põe uma quantidade de água que aquela criança está com você ou aquelas crianças conseguem pegar, tá? No peso. É, no peso. Então pega aí. Pega esse balde aí, meu amor. Eu vou te explicar por que você não pode engravidar agora, por que você não pode namorar agora. Pega esse balde aí. E a criança pega o balde. Ah, é. Agora enche o balde. Todo. Todo. Agora pega um balde que ela não consegue erguer, porque tem menino forte, tá, minha gente? Pra não dar errado. E aí agora pega. Nossa, você não consegue? Aí o adulto vai lá e pega esse balde. Eu consigo. Olha, você tem braços, você tem pernas, você tem mãos, mas você não consegue. Por quê? Porque eles não estão prontos Pra isso. para isso. Engravidar é uma coisa boa? É. Trabalhar é uma coisa boa? É. Namorar é uma coisa boa? É. Mas seu corpinho não está pronto ainda. A sua mente, a sua cabeça e o seu cérebro não está pronto. Quando eles estiverem prontos, você vai conseguir. E vai ser bom para você. Nem tudo que é bom a gente pode fazer quando criança. Porque é bom, mas não está na hora. Porque agora o que é importante para você é isso, isso, isso. Então você tem parte íntima, você tem útero, você tem boca, podia beijar, Só que estão mas sendo não está desenvolvidos. na hora. Eles não estão prontos, seu corpinho não está Prontos pronto para para isso. isso. Mas um dia ele vai ficar pronto. E como, meu amor, vou ficar feliz quando você começar a namorar. Quando você tiver o seu bebê, eu vou ficar muito feliz, porque toda fala de educação sexual tem que estar muito presente a afetividade. Então, expresse esse sentimento de como você vai ficar feliz e vai ser lindo. E eu tenho certeza que se você quiser ser mãe, você vai ser uma mãe maravilhosa. Você vai escolher a hora certa, Vai. você vai se dedicar, você vai passar tudo que a mamãe está passando para o seu filho. Então, você responde, explica e traz o afeto. E tão interessante que você está falando isso, porque as crianças, quanto mais inteligentes são, mais questionadoras, elas só querem uma resposta. Exato. Aí o adulto acha que tem que ser uma resposta perfeita. Ela só quer entender dentro da cabecinha dela por que ela não pode.
Sim. Pronto, ela não quer saber se tem espermatozoide, se tem óvulo, dependendo da idade. Claro que você vai fazer educação sexual de acordo com as faixas etárias. Mas, em geral, a criança só quer uma resposta. Ela é capaz de ouvir assim, do balde não pode. Ela vira e vai embora. É. E vai brincar. Tocar a vida dela. E vai brincar e aquilo não é mais um problema para ela. Com muito sentimento, com muito afeto. Ela entendeu. Não, ela entendeu. É a mesma coisa da gente ficar dizendo não. Por quê? Por que não? Por que não? Porque eu sou sua mãe, sou seu pai. E pronto. Eu não vou falar desse assunto. Tem o menor sentido. Aí o que acontece? Não, porque não, a criança simplesmente deixa de falar. Exato. Aí e com o pior... 20 anos você não sabe onde teu filho tá, o que ele faz. Por quê? Porque ele aprendeu. Que não fala. Certas coisas não fala, então não fala. Meus pais só querem falar comigo assuntos que são interessantes para eles. Arrume o quarto. Faça a tarefa de casa. Estude. Assuntos que são interessantes para mim. Porque eu não quero, porque eu não gosto, porque é assim mesmo. Então, quando que você vai estar conversando e vai se abrir com alguém que só fala o que interessa a ele mesmo? Né? A gente não vai querer. E é o que acontece muito com os filhos. Você só está ditando regras e não está... interessado nos afetos. Afetos. E só que os pais agem assim, por quê? Tadinhos, falta de conhecimento, orientação, porque a maioria faz o melhor que pode. Mas Sem o melhor dúvida. que eu faço não quer dizer que é o melhor que meu filho precisa. Exatamente. Aí é quando a gente sempre estimula os pais, o quê? Estudar, porque não tem nada mais difícil nessa terra, não tem mais completo. Você é cientista da NASA? É fichinha, né, comparado a educar um filho. Dentro dos parâmetros de Sim. fazer um ser humano feliz. Exato. Capacitado para a felicidade, né? Exatamente. Só que, culturalmente, estudar para ser pai e mãe é frescura. Agora não, está surgindo, assim, a rede social deu mais visibilidade. Isso, com certeza. Educação grandes positiva. Pessoas, isso, educação positiva, respeitosa. Tá vindo mais, eu tô muito feliz com esse movimento, tô com muita fé, viu? Tá que nós um caminhamos... aroma interessante. Isso, né? isso é Lelê, muito bom. você trouxe uma vivência que eu tive com um adolescente que reclamava muito da falta de afeto, do pai dizer amor, e o pai cobrava o eu te amo desse filho. E ele falava, eu não consigo dizer eu te amo, meu pai também não me diz eu te amo. E um dia, ainda eu atendia muito criança e adolescente, hoje não tanto, ele vai e fala, eu falei, eu posso chamar seu pai para conversar? E o pai era de uma amorosidade a esse filho, só que na conexão dele, o amor era trabalhar e não faltar alimento dentro de casa para esse filho. E aí, quando eu converso com esse pai e pergunto como foi a vida de afetos entre os pais, ele falou, minha mãe nunca me deu afeto. A minha mãe se preocupava em não faltar comida dentro de casa. Então, festas, aniversário, carinho, beijo, nunca teve. E, naturalmente, esse pai cresceu e entende que criar e ser pai era nunca faltar nada para esse filho. E aí, quando a gente faz essa conexão desse pai descobrir e esse filho, foi fantástico, a relação mudou muito. Mas como eu posso ensinar algo ao meu filho se eu também não conheço? E é muito dentro dessa educação de sexualidade, de afetos. Como eu posso dar afeto a alguém se eu também nunca recebi esse afeto? Aí é quando eu percebo, assim, a maternidade e a paternidade como um portal de cura. Porque a gente recebe tantos relatos lindos, sabe? De pessoas que falam assim, Liliane, depois que eu falei assim, eu vou parar e vou estudar para eu educar melhor meus filhos. Porque que agora, atualmente, eu trabalho mais com profissionais. Mas quando eu entrei na rede social... Dando como se fosse uma mentoria, consultoria. É certificação. Então, mas mesmo, né? Para formá-los no método EZPAS. Entendi. Que é o método que eu trabalho. Com EZPAS. Que EZPAS prevenção. Educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. EZPAS. São os três eixos, né? Da minha prática. E aí, antes disso, eu trabalhava com até muita gente pede para eu voltar, que eu não lancei mais o curso Maternidade Transformada e curso de Educação Sexual na Família. E aí eu acho muito lindo, quando até as pessoas que só seguem, nem foram alunos, mas seguem na internet, eu tanto quanto outras meninas maravilhosas que nós temos também, e falam assim, eu estou passando por um processo de cura de meus traumas, eu estou entendendo agora. Então, a maternidade e a paternidade, eles são uma grande oportunidade para a virada da gente. Eu considero 2 portais de transformação. Um casamento e ter filhos.
sabe? Então, se a gente perceber, porque o casamento sou eu me unir a outra pessoa, família diferente, ideia diferente, tudo diferente. Então, se eu consigo me relacionar bem, com um relacionamento afetuoso, de verdade, com o cônjuge, eu sou uma pessoa diferenciada nesse mundo. Eu venci na vida, porque não é fácil, né? É um relacionamento de renúncias. E quando esse casal se relaciona bem e se comprometem com a educação do filho, que hoje aí as é a mães glória são... da vida. Não, aí, meu filho... Aí, 200 aí é outro anos patamar. aí é 200 anos pra gente chegar Consegue as duas coisas, não. aí é a glória da vida. A gente alcança muitas transformações. Que legal. Muitos caminhos de curas para os nossos traumas da infância, se a gente entende que essas duas relações são as mais poderosas da Terra no que se refere a moldar-nos. Entende? Quem não casou, quem não teve filho, não tem, vai ter outras. A vida vai te entregar outras. Com certeza. Tá? de outras formas. De outras mas vai formas. ter. Não são as únicas, porque nós não temos únicos caminhos. Né? Único caminho, nós temos vários Tem caminhos. padrões e tem variantes. Isso. Eu estou trazendo para quem já é Entendi. casado e para quem já tem Perfeitamente, filho. tá muito claro. Para quem é casado tem filho, meu amor, olha, são caminhos incríveis, porque quando a gente se dedica ao casamento, meu Deus, eu acho, fico é inenarrável. Eu fico até perdida nas palavras, eu confesso. Mas talvez aí, Neiliane, eu fico pensando que as pessoas também têm que rever o conceito de casamento. Sim, sim. Porque casamento não é me apaixonei, me caso. Eu acho que quem se casa apaixonado certamente tem uma grande chance de dar errado. Sim, sim. É uma comunhão de objetivos, de valores. Conexão de almas. De virtudes e de sabedoria. Se não tiver dentro desse eixo, vai dar errado. Provavelmente. Ou então vão se reciclar. Mas o que eu vejo é que a grande maioria vai para o casamento com a expectativa de paixão. Logo depois, quando a paixão acaba e está na hora, porque amor é decisão também. Né, de você querer ser melhor para você, ser melhor para o outro, ser melhor para a relação e para os frutos dessa relação. Sim. Se isso não é uma decisão dupla, alguém vai ficar capenga ali. Sim, sim. E vai atrasar o desenvolvimento do outro. Sim. Porque ainda tem isso. Porque muitas vezes você vê uma mãe pegar isso tudo e o cara fala, você agora com essas bobagens de estudo, você volta a ser o que você era 99%. antes. Volta a ser o que você era antes, como se fosse assim, esse negócio, você tá perturbada. Eu quero aquela que casou comigo dizendo que a minha barriga era linda. Tanquinho capacidade para 10 quilos. Exatamente. Tinha um balde na coisa, agora você tá com essas frescuras de autocuidado. Então a gente tem que entender também rever o conceito de casamento. Eu sempre digo, case com quem você sacou que é um grande amigo. Sim, sim. Porque todos os casamentos que eu vi que deram muito certo foram amigos que depois virou amor. É porque, assim, muitas pessoas casam norteadas mais pelo erótico e não pela afetividade. Por causa da paixão, o auge da paixão. É uma loucura isso. Exato, o amor é Eros. Exatamente. Entende? Eros é pra, assim... A afetividade é maravilhosa, sabe? Ela... mas a gente precisa de... Exatamente. Aí vem o Eros com tudo, entende? Mas não dá pra ficar em Eros o tempo todo, amor. Não dá. Senão a gente o corpo humano não suporta. E também, só ali, o amor mais ágape, ele também vai ficar muito... Então, a vida é isso, é sobre... intensidade, essência, é sobre também docilidade. Mas se a base afetiva estiver boa, o erótico é muito mais fácil de resolver. Exatamente. Agora, se o erótico for o que vai nortear, acabou, porque o erótico eu posso viver com qualquer pessoa. O afetivo, não. Exatamente. Afetivo, não. E o casamento, ele tem que ser afetivo. Exato. Porque a gente precisa do com afeto... picos de erótico. Exato. Maravilhoso. Só Só uns temperinhos, né? de vez em quando. De vez em quando dá aquele pico de novo e depois volta pra base. Por isso que muitos casamentos acabam até a criança fazer 1 ano, 2 anos de idade. Porque a acaba entrada paixão. dos filhos causa mudanças que, se o afeto não tiver ali, Embasado. Exatamente. o casamento não sustenta. Então, educação sexual infantil é o meio mais preventivo do universo para relacionamentos abusivos. Então, quando eu educo sexualmente uma criança, eu não estou prevenindo só do abuso na infância, estou prevenindo do abuso na adolescência e de entrada
Do relacionamento em abusivo. qualquer relacionamento abusivo. Porque se a criança entende, eu sou importante e especial. Meu corpo eu sempre uso essas palavras. É sagrado. Meu corpo é sagrado. Eu estou conectado com minhas emoções. Eu não vou aceitar o assédio no trabalho desse chefe que tá pelo poder. Não, eu não mereço isso. Aí, na base da formação da sexualidade, está a formação do senso de merecimento. O que é que eu mereço? Uma pessoa é formada entendendo o que ela merece, meu amor. Ela não se seduz com qualquer proposta. É verdade. Não é um rapazinho bonitinho ou a menina do bumbum não sei o quê, que eu vou me submeter por causa de um carício e um sexo bom. Porque eu não mereço. Entende? E nós estamos vivendo uma sociedade em que poucas pessoas entenderam quem elas são e o que elas merecem. Aí eu volto... É muito lindo, gente. Me permitam dizer que é muito lindo Por isso. favor, mas aí é eu lindo volto mesmo. para Carmita Ábido. Sexualidade é o principal polo estruturante da personalidade e identidade. Cadê a tua identidade? Tá na mão do outro? A forma que você age depende do estado do humor do outro. Nossa, ele não falou comigo hoje. Será que ele tá com raiva? E aí eu fico tremendo porque o outro... Aí o outro fala comigo. Ai, tô bem, ele falou. Aí a gente fica aceitando migalhas de afetos. Porque eu entendi que eu sou uma mendiga. Eu sou no sentido de mendigar. Eu tenho que estar mendigando. Eu pedi pro outro, por favor, me dê 10 centavos do seu amor. E aí quando a pessoa oferece 15 centavos, eu falo, nossa, é o homem. Esse é o homem da minha Meu Deus do céu. Exatamente. Sendo que você tem que ser bilionária, meu amor. E 15 centavos está te deixando... Então, formar isso na infância. Vinha na base ali, ó. Por isso que eu não tenho outra palavra. Eu sou apaixonada pela sexualidade. A gente entendeu isso. A gente consegue muito na formação das crianças. E não só das crianças. Meu filho está adolescente, que é a sensação que os pais, quando eu disse, lascou! Lasquei meu filho, acabou! Perdi meu filho agora. A gente faz educação sexual para idosos. É muito fofo, gente. Eu imagino. A gente faz educação e eles descobrem o prazer sexual. Foi lindo demais. Deixa eu contar essa experiência para vocês. Que essa foi muito marcante. Eu fui dar uma palestra local e aí tinha uma idosa lá. Mas tinha algumas. Não era para idosos. Não era, mas tinha. Mas tinha, ok. Era só para mulheres. Tá. De todas. Um congresso de mulheres. As idades. Congresso de mulheres. Todas as idades, né? E aí, eu falei sobre sexualidade, sobre orgasmo, várias formas que a gente tem de chegar no orgasmo, junto com o parceiro, que era no contexto de casamento e tudo mais, e tal. Aí, no final, ela só fez, ó. Querendo falar comigo no final. Eu entendi o recado no final. Esse é sempre daí sexo. Já viu a conexão. É sempre sexo. Ele fala... Aí chegou no final, ela, olha, minha filha, porque é o seguinte, eu não... Constrangida não, imagina, põe idosa falar isso, né? Eu não consigo sentir esse negócio dos asgasmos, você falou aí, não consigo. Asgarmos. Não consigo falar nem a palavra, tadinha. Mas é lindo isso. Eu achei lindo, porque ela veio, ela quebrou. Ela quer saber. Não, falar asgarmos. Eu acho lindo isso. Porque ela assim, do jeitinho dela. Do jeitinho dela, ela Isso veio, ela procurou ajuda. Quantas pessoas com 3 doutorados ficam lá morrendo e, não vou pedir ajuda a ninguém, né? E ela veio. E não, você precisava ver a expressão dela, até hoje tá aqui na minha mente. Olha, mas como é? Eu não sei, eu tenho uma vontadezinha e tal. Eu falei, olha, é um tema muito complexo, a gente tem que avaliar, às vezes tem que passar no médico e tal. Mas pelo que a senhora me falou, talvez seja uma questão de ajustes. Tenta isso, olha, eu já vou te passar. É importante ir na ginecologista para ver as taxas, é importante ir na fisioterapeuta pélvica para ver a questão do teu assoalho pélvico, é importante isso. Mas hoje, SOS, faz só esse teste aqui. No momento íntimo lá com seu marido, pede pra ele lhe acariciar assim, massagear assim sua região íntima e fazer assim. Ai, mulher, eu acho que ele vai ter vergonha. Eu falei, conversa com ele, tenta. Porque pelo que ela me falou, era um relacionamento cheio de afeto. Mas ela tava com saudade do erótico. Entendi. Entende? Entendi. E então você sabia que tinha a base do a base afeto tá ali. que suportaria aquela fala. Exato. Perfeito. Aí eu percebi, mas fala com ele, tal. Aí, depois de um tempo, eu voltei àquele lugar, né? Fala no ouvidinho, né? Com segredos de liquidificador, com a linguinha rodando. Santo Cazuza. E aí, volto àquele lugar e tal. Aí, fiz a palestra aqui. Aí, o que ela fez? Mas aí já falou com no um final. sorrisinho. O semblante já era outro. Já era outro. Aí, quando cheguei, aí ela... Eu tenho um negócio pra te falar. Apreensiva? Aí eu falei, o que foi ela? Eu gozei. Maravilhoso, que lindo, né? Aí eu falei, fui
Oi, que maravilha! Ela, minha filha, é muito bom mesmo. Olha, eu fui nas mediquinhas que você também falou, viu? Foi nas Mulher, eu tava mediquinhas. com as taxinhas baixas, minha filha. Já tá faltando os hormônios. Aquela coisa mais linda, sabe? Aham. E aí, mas naquele dia já foi bom. E mulher, meu marido fez direitinho. Eu ensinei igual minha filha ensinou. Deixou do E tal. jeitinho, né? E aí, ela só que eu tô com um problema. Aí eu falei, não, tudo bem. Eu não sei se você vai poder me ajudar. Eu falei, não, se eu não puder, eu também te digo outro profissional. Ela, não, mas sabe o que é? Que agora eu quero direto. Aí meu E marido tá meio fala... cansadinho. Aí ela falou assim, e falou, minha filha, você quer me ajudar? Aí ela pegou, como boa nordestina, ela falou, oxe, meu filho, tô tirando os atrasados. Tô tirando os atrasados. Aí eu achei assim... o que me encanta, o quanto o conhecimento pode fazer muita diferença. Revolucionário, né? Revolucionário. Não, e o lindo, né? Né? Dela dividir, isso que eu acho lindo, assim. Dela dividir essa energia Sim, linda sim. que se manifestou nela com você. Ela Olha estava... a definição de sexualidade. Relação com o outro. Relação com Não, o outro. e eu tive um orgasmo também, Com quando ela me certeza. falou. Mental. Um orgasmo Você profissional. Profissional, é o que eu Sim. digo sempre. Eu tenho muito orgasmo E até hoje eu profissional, falo mental. desse orgasmo. Exatamente, mas é um orgasmo. Eu saí, olha, eu vi várias coisas lindas. Aqui a gente recebe muitos abraços É afetuosos, verdade. palavras afetuosas das pessoas, sabe? Mas eu não lembro nada do que ninguém me falou naquele dia, que foram muitas pessoas. Porque o mas dela foi tão dela intenso. foi inesquecível. Exatamente. Então, ela me deu energia de vida. A sexualidade é essa troca de energia com o outro. Ela me entregou. Respeitosa, É, né? a gratidão dela me gera mais para buscar mais, para aprender mais, para querer ajudar mais, porque nossa, é importantíssimo esse erótico na nossa vida também, esse prazer, esse corpo. Não sentir só com o coração e a mente, mas sentir no corpo todo, arrepiar-se, todas as sensações orgásmicas. É muito importante para nutrir também o afetuoso, Com o afetivo. certeza. Então, o erótico é um nutre o outro, mas o primeiro é o afetuoso. E nutre mesmo, né? Assim, se a gente for pensar na neurociência, a afetividade, esse exercício da afetividade aumenta os níveis de ocitocina. Sim. Que é do vínculo. Né, que reforça o Hormônio muito. afeto. Exato. Então, é aquela coisa do toque, é a coisa do cuidado, né? E assim, ó, vou fazer um teste com vocês aqui agora, que é um Vamos teste lá. que eu gosto de fazer em palestras e que tudo meu é simples. Eu gosto muito do simples, Vamos não lá. do simplório, mas o simples, porque para mim o simples é o que funciona. Faz assim com as mãos de vocês, agora pega com a mão direita, só assim na esquerda, no dorso mesmo da mão. A direita, tanto faz, não precisa ser, tocou, né? Agora soltem. Agora eu toco. Você sente outra coisa. Com É certeza. diferente. É Os totalmente diferente. receptores É outra coisa. já estão condicionados ao nosso toque. Quando é o toque do outro, gente. como se é identificado outro toque, Exato. que traz outra energia. Então, sem palavras, só um toque, teu cérebro, teu corpo já tem outra percepção, outro sentimento e já marca ali um E a registro. forma como eu toco também. Exato. Porque se você viesse não mais assim, mas assim, eu já tô vendo Um uma outra registro. intenção. Tem um registro Exatamente. diferente. Exatamente. Exato. E é isso que a criança precisa estar se despertando. Por isso que a gente trabalha com a criança a diferença de toque bom e toque ruim, que é uma dinâmica que nós temos. Toque bom e toque ruim. O que é um toque bom, a gente fala para a criança? É um toque que deixa você feliz, faz seu coração ficar animado, você fica alegre, você fica com vontade de receber de novo e todo mundo pode saber. Exatamente. Todo mundo pode saber. Perfeito. Porque o abusador toca maravilhosamente como se fosse um carinho. Exatamente. É tanto que a criança facilmente confunde carinho com afeto. Carinho com abuso, melhor Com dizendo. abuso. Exatamente. Tá? Então, o que é toque ruim? Dói em você. Você não quer receber novamente. Dá uma sensação de algo errado. Tem Isso. algo esquisito. Às vezes dá uma dor na sua barriga, porque vem aquela descarga adrenérgica, adrenalina, né? exatamente. E tal. Então dá uma dor a gente vai falar, tem uma descarga, a gente fala, dá uma agonia na sua Uma barriga, agonia, isso uma agonia mesmo. na sua barriga. Você fica às vezes com vontade de chorar, você sente vergonha quando o toque é ruim. E normalmente pedem para não te contar para ninguém. Exatamente. Porque um toque, quando é bom, o mundo todo pode saber. A gente usa a expressão mundo todo e alarga os braços, assim, que a expressão corporal para criança é importante. Claro. O mundo todo pode saber. E aí eu ia trazer a plaquinha, mas acabei esquecendo, do toque bom e toque ruim. A gente usa aquele verificadinho, verdinho. Verdinho. Tá aí, eu acho que eu mandei pra vocês. Peraí, Mandei. veio no livro. Veio. Ó, o verdinho. Ó, o verdinho. E tem o A gente- vermelhinho e o também. vermelhinho E também. tem o vermelho. Ah, o vermelhinho tá atrás. Tá atrás, tá aqui. Tá tá atrás, aqui, tá ó. atrás. Então a gente usa
eu uso muito o verificadinho e o xizinho ou a linguagem dos emojis, assim, que as crianças conhecem muito, né? Que é o verdinho. Então, o toque bom, como é? Aí as crianças levantam a plaquinha. Então, se eu faço numa escola, eu entrego uma plaquinha verde para metade da sala, cada criança, e outra vermelhinha com a outra metade da sala. Faço o sorteio das características dos toques bons e ruins, que o que eu falei aqui são as características. E aí, depois a gente faz o sorteio e fala, peraí, esse aqui, pedem pra você não contar pra ninguém. É toque bom ou toque ruim? Quem tá com a plaquinha levanta. Eles gritam, não ouvi. Vou limpar até meu ouvido, que eu não ouvi vocês falar. Parece que vocês não tomaram café hoje. Gente, vocês estão dormindo. Não ouvi ainda. Tudo isso é didática pra essa criança. Ó, o cérebro dela aí, que a criança, mais do que o adulto, precisa da experiência, né? Você tá falando isso porque numa hora dessa, você vai ver uma criança não saber muito bem. Tá acontecendo alguma coisa. Aí muitas falam assim, tia, se o toque ruim me deixa triste, dói, por que minha mãe me bate? Por que meu pai me bate? Eu falei, realmente, bater é um toque ruim. Nenhum ser humano pode bater em nenhum ser humano. E por que minha mãe e meu pai me batem? Eu falei, sabe por quê, meu amor? Porque os pais dos seus pais, seu vovô, a vovó, e o vovô, e os pais do seu vovô, e desde muito tempo, as pessoas pensam que pode bater em crianças. E aí a gente está aprendendo sobre isso. E eu estou aqui já ensinando para vocês aprenderem. E também vou falar com os pais de vocês. Quando eu vou em escola, eu sempre peço para falar com os pais. Os pais também. Eu vou também falar com os pais de vocês sobre isso. Mas seus pais, eles lhe amam e tal, mas talvez eles precisem aprender sobre isso. Tem muita coisa que os adultos não sabem. E é verdade. Eu falei, tem muita coisa que adultos não sabem. Às vezes vocês pensam que os adultos sabem tudo. Não, muita coisa a gente está aprendendo ainda. E a tia vai se esforçar. Eu vou ensinar para os seus pais. Eu tenho certeza que eles vão aprender e tal. Nós vamos conversar sobre isso. E vai ser bom para os dois lados, Exato. Né? Aí a gente ensina para esses pais e dá outras ferramentas. Porque não é dizer, não bata no seu filho. Eu vou fazer o quê? Só não. Porque... Não, você tem que dizer como fazer. Exato, porque apresentar o problema e sair correndo não dá. Exatamente. E aí, a gente faz essa dinâmica com eles. E aí, depois que eu faço o sorteio de todas as características, te deixa com vergonha, o toque ruim e o toque bom te deixa feliz. Você fica com vontade de contar logo para as pessoas. Você fica assim com o seu coração. Aí eu tenho uma expressão que eles fazem bem assim. É como se você sentisse cócegas no seu coração. Vamos fazer cócega no coração? Bora. Né? Que é uma sensação muito boa. Assim, seu coração acha bem bom, assim. Vamos fazer um exemplo agora. Escolhe aqui na sala uma pessoa que você gosta muito. Só duas pessoas que se gostam muito aqui na sala. Um dá um abraço no outro agora. Vocês dão um abraço e viram pra gente. Todas as crianças viram sorrindo. Sem eu nem dizer sorria, entendeu? Olha só, vocês perceberam que os dois se abraçaram e fizeram pra gente? É porque esse é o toque bom. Naturalmente faz sentir bem. Dá a sensação de que você tá assim, ó, flutuando. Sabe aquele desenho animado que a pessoa flutua quando tá feliz? É a gente recebendo um toque bom. Isso mesmo. A gente ensina isso pra criança de 3 anos e eles absorvem. Chega em casa e ensina aos pais. Rapidamente. É porque é brincadeira, caras e bocas. Eu faço... Meu Deus, eu tô me tremendo. Você acertou isso aqui! Só daquele, sabe? É o reforço afetivo do aprendizado. Exato, né? usando todas as linguagens. E a criança você tem que repetir várias vezes. Porque a criança vezes. Adora. Quando gosta, de Sim, novo. De novo. De novo, exatamente. A gente tem que entender Aí que eu falei, é um aprendizado. sabe por que vocês querem de novo? Porque bom. aqui é um momento bom. O que é bom a gente quer mais e é igual carinho. E todo mundo pode saber. Porque tem toque ruim que às vezes sua cabecinha vai confundir. Será que eu tô gostando ou não? Tem toques ruins que são assim. Tá, todo mundo pode saber? Eu posso chegar agora e contar pra minha mãe? Então é bom. Agora, se eu não posso... E eu fico com vergonha? Não, ninguém tem vergonha porque o outro deu um abraço. Se alguém te pede segredo? Não, tá errado, isso é toque ruim. Aí, quando é maior, eu falo abuso. Mas quando é pequenininho, eu só falo toque ruim. Porque não tem sentido. Não tem necessidade. Nenhuma. Vai atrapalhar a cabecinha entender dele. a dinâmica. O e conceito, não a palavra. Né? Exatamente. O princípio, eu sempre falo. O princípio é a prática daquilo. Isso. Né? Então, a gente vai ensinar pra criança. E aí, voltando só à questão dessa questão dos pais, é muito contraditório educar batendo com educar para não abuso. Porque bater é abuso. Exatamente. Não é sexual, mas é físico. Sim. É o que a gente sempre fala. Se você vê uma cena de um homem batendo uma mulher, ou vice-versa, ali é, violência. Bater num animal, é violência. Crime. Bater em idoso, aí criança é educação. Por quê? Só com a criança.
Por causa, aí a gente vai para os estudos, as histórias de novo. A infância tem pouco tempo que ela foi reconhecida. Criança era considerado o quê? Mini adulto. Se vestia com roupas de adulto, só que pequenas. Então, só que é tão difícil que a gente reconhece que o adulto não precisa apanhar. Mas até a gente enxergar a criança como mini adulto, esse é o mini adulto que precisa. A gente está preocupado em domar a criança e não educar. Educá-la, exatamente. E aí, quando eu falo, eu bato com você, meu filho, mas eu bato porque eu te amo, a gente uniu o quê? Amor à violência. E amor e violência é a fórmula do abuso. O que muitas mulheres falam, olha, eu te bato. Eu já tenho várias mulheres vítimas de violência. Eu te bato, mas você é minha favorita. Olha, eu não vivo sem você. Exatamente. O negócio é que você me deixa assim, olha. Principalmente você me deixa desnorteado. uma mãe dentro daquele espectro de narcisismo, de psicopatia, ela confunde a criança nesse E o pai sentido. também, né? O pai também, com certeza. Então, assim, é o que a gente percebe. A educação que a gente dá para as crianças, na sua maioria, hoje na sociedade, com esse pensamento de bater e tudo mais, a gente prepara crianças para serem abusadas, mesmo sem querer, com a melhor das intenções. Os pais fazem isso querendo acertar muito. Por isso que sempre eu convoco líderes políticos, líderes religiosos, profissionais, para nós levarmos essa mensagem, porque senão a gente vai fazer... Pediatras, que é super importante. Todos os que é profissionais da onde infância. começa, não é no psicólogo. Não. Passa pela pediatria. Professores e pediatras são Exatamente, os profissionais professores que e mais pediatras. têm acesso à família e à criança. Exatamente. Só que o que acontece com muitos pediatras chega para mim? A mãe desconfia de abuso, a pediatra da cabeça. Mulher, isso é uma coisa muito séria, não é cortou a cabeça, não. Já vai cortando. Corta. Exato. Não ouve. Sabe por quê? É insuportável. É uma viela. Uma verdade incômoda. Né? Ele é uma viela, eles olham e falam, eu não sei o que fazer aqui não. Tá sem saída, é melhor dar ré. Porque dar ré eu sei que tem caminho para eu sair. Exatamente. Paralisa ali e segue para o outro lado. A falta de preparo dos pais é só o reflexo do despreparo da sociedade. Porque a família é o reflexo da... Porque fala, a sociedade é o reflexo da família. Não, é o inverso. É a família que é o reflexo da sociedade. Por quê? Quem educa a mulher para ela aceitar abuso? A família, a escola, a igreja, a mídia. Aí as pessoas querem colocar a solução só nas costas dos pais. É impossível só a família educar uma criança. É impossível. Se não tiver valores sociais, tem que ter. E o quanto a gente já escutou, né, na história da sociedade enquanto casamento, que filhas que procuravam suas mães e falavam, mãe, tá acontecendo isso no meu casamento. Assim, minha filha, é assim mesmo, mamãe já passou, volta lá, porque o casamento é para sempre. Exato. Né? Por muito tempo isso. E quem falou que ela era para sempre? Exatamente. E a própria... repete. E as próprias instituições. Sim. As próprias instituições têm uma coisa, quando vai procurar um aconselhamento, chegar e falar, não pode separar. Por quê? Quando a gente fala em separação numa instituição, a gente está, de uma certa forma, reforçando que, assim, o meu lugar aqui como orientador não está sendo bom. Porque em algum momento, eu fraquejei. Então, e aí o que eu faço? Deixo aquele casamento que está ruim, com violência, não sei o quê, porque isso é o certo. Deu para entender? Porque, às vezes, o orientador espiritual, ele insiste não na uma solução separação do problema, mas ele se coloca fracasso como um fracasso fracassado também, no rebanho. No rebanho. Entendeu? Tipo, eu fracassei como líder. Exatamente. Exatamente. Então é muito mais fácil ele falar, acalme, mulher. Aceite pra lá. Ele tem isso de Mas bom. ele tem esse lado de bom. Não deixa faltar nada dentro de casa. Aí eu falava assim, leva pra tu. Exatamente. Eu só falava isso. Eu sempre falei isso muito. Leva pra ti. Eu já falei isso muito. Mas é muito real isso aí, Alex, né? Eu sou do meio religioso. E assim, muitos... E eu acredito no matrimônio como uma instituição. Mas o matrimônio. Não, relacionamento abusivo não é casamento. Não é matrimônio. Abusou não é casamento mais.
Entendeu? Porque casamento é essa união de almas, é esse respeito. Fora isso, já teve afeto, a quebra. sexualidade, respeito. Já teve a quebra dos votos matrimoniais. Exatamente. Quebrou o voto matrimonial, não é casamento mais. São duas pessoas que vivem numa casa. Entende? Só que muitos religiosos, eles têm essa dificuldade. Por quê? Porque eles estudam muito a religião e nada de neurociência, nada da psicologia, de comportamento humano. Não dizendo e aí dizem, que... a ciência... Não... Gente, se a espiritualidade precisa da ciência, a ciência é da espiritualidade. Hoje religioso, ele tem que estudar. Exatamente. Não pode. Exatamente. Ou então, se não quer estudar, chame pessoas que venham falar e te na dê sua, suporte na pra sua isso. instituição e esteja disposto, pelo menos, a tirar a dúvida. Porque eu vejo que, infelizmente, a grande maioria das instituições religiosas, o aconselhamento é em cima do que eles interpretam a partir dos estudos religiosos e não do conhecimento geral. Eu queria que fosse assim, mas é pior. É pior? É pior. Eu tô no meio. É só exercício de não, poder? Não. Sabe o que é? Se fosse realmente do que está lá na Bíblia, por exemplo, eles não falariam. Muitos não falariam o que falam. É de concepções da educação que receberam, das suas vivências infantis. A sua forma de ver. E aí só pega um verso, faz, olha, até dizendo isso. Aí lê o verso e fala, por quê? Aí, isso, vivência infantil, trauma, falta de conhecimento, ignorância. Tá entendendo, Ana? Total. Perfeito. É isso aí que acontece. Não, olha, porque todo homem é assim. Aí, a Bíblia não fala isso, todo homem é assim. De jeito nenhum. Não. São concepções suas. Mas, na posição que ele está, até a mulher que veio, o homem que veio, interpreta que tudo que ele fala veio de lá. É tanto que quando as pessoas me falam, gente, pelo amor de Deus, não acredito em nada que eu tô falando aqui. Não acreditem. Pesquisem. Vai buscar. Porque eu, como psicóloga, eu posso vir aqui falar em nome de um artigo científico, mas eu posso interpretar um artigo científico de maneira equivocada e falar o que ele não diz. Você Entende? só está despertando Você está falando uma coisa, busca. me corrija se eu estiver errado, tá? Porque foi uma leitura superficial. A segunda mulher de Adão, Lilith, se eu não me engano, que não é muito falada, é falada em pouquíssimos lugares na Bíblia, ela se coloca como eu não sou menos que você. Nós fomos criados em igualdade. E é uma das coisas que as pessoas tiram totalmente do texto. Eu particularmente, a Bíblia que eu leio, nas versões que eu leio, eu nunca encontrei Lilith. Eu conheço a história da Lilith a partir de outros teóricos, tá? Mas na Bíblia mesmo, que tem João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, Atualizada e tantas outras, versão de linguagem de hoje, eu nunca ouvi falar de uma segunda mulher de Adão. Tá. Mas já ouviu falar de Lilith? Já. Sim. Em escritos de outros teóricos, não do mundo teológico. Me falaram que tem um texto que não tá na Bíblia, mas um texto que teria sido retirado e que ela fala dessa igualdade. Então, ela nunca se submeteu numa relação sexual em si, tipo assim, não ficarei debaixo, a não ser que seja uma coisa acordada entre a gente. Sim. Aí eu já ouvi também sobre ela e vou fazer sobre outros Leiliane teóricos. Agora. Vou pesquisar. Leiliane. Escutei. Não, claro, e vamos agora pesquisar. eu vou pesquisar mais sobre o assunto. Com certeza. Não vou pegar isso como minha base, Exatamente. mas vou buscar mais isso. Eu acho assim que até a gente, sabe, eu sempre estimulo os profissionais que trabalham, que estão na minha formação, assim, a nós não nos colocarmos como deuses. Exatamente. Porque as pessoas nos colocam também nesse lugar. Leiliane, olha... E a gente quer receber também, olha, eu não quero essa responsabilidade para mim, não. Também acho. De ter todas as soluções da tua vida na minha... Não, mas só que o que acontece? Como diz Freud, né? Muitas pessoas gozam nesse lugar de semideuses. Porque estão mas pegos... é poder, não tem nada a ver com afeto, com amor, não tem nada a ver. Exercício pleno de poder. Poder. Exatamente. E aí muitos gozam nessa posição, gozam no sentido de... Ai, como é bom ter vários súditos. Exatamente. Como é bom ter pessoas dependentes de mim. Eu falo que eu não quero ninguém dependente de mim. Porque eu tô mal dando conta de mim. Meu orientador. O cemitério tá cheio de gente assim. Tô disponível para ajudar todo mundo com pouco que eu sei.
com tudo que eu já estudei, tô disponível, eu quero entregar tudo para vocês. Mas assim, autorresponsabilidade a da vez. Exatamente. Nunca tinha que ter saído. Então assim, duvidem do que eu estou falando. Eu dou fontes, você vai lá ler, e eu faço questão que você até leia, porque às vezes você vai ter interpretar de outra interpretação maneira. que vai E me depois dizer, a gente pode me conversar ensinar e também. analisar de uma forma Com diferente. certeza. Isso é o certo, né? Entendeu? E aí, no meio religioso, tem essa tendência também, como em qualquer meio. Qualquer Empoderamento. instituição de poder. Exato. Então, assim, eu, como do meio, eu percebo, sim, os líderes religiosos conhecem de Bíblia, cada um interpreta nas suas formas. Do que certo? é conveniente. Muitas interpretações dizem de conveniência. Eu falo sempre nas igrejas, inclusive nos eventos que eu faço até gratuito na internet, eu sempre coloco líderes de instituições religiosas, eu coloco profissionais, líderes e voluntários de instituições religiosas, porque eu entendo as instituições religiosas como até mais influente na família do que a Sim. escola. Com certeza. Sim. Porque a relação com as instituições religiosas e seus líderes é uma relação de muita proximidade. Quando é que a gente vê a professora da escola e conversa com ela? Com o meu Muito líder, difícil. 2, 3 vezes na semana eu tô com o meu líder Muito da minha difícil. igreja. Ele tá dentro da minha casa, eu vou pra casa dele, a gente faz vários passeios juntos. Imagina, vamos pegar aqui as igrejas. Com a potência dessa, uma igreja de 5 mil membros, leva lá profissionais, capacita sua liderança, que faz palestra pros pais. A possibilidade de compartilhar e de dissipar esse conhecimento é incrível. incalculável. Porque eles são uma autoridade espiritual, afetiva, emocional para os membros, coisa que a escola não é. A escola é acadêmica. Exatamente. E nesse sentido também, eu quero ressaltar aqui que tem igrejas fazendo um trabalho Maravilhoso. incrível, potentes, sabe? Eu gosto muito do quanto algumas delas, eu vou citar só uma, mas não quer dizer que é só ela. É que mas, você conhece. né? Uma que eu Você conheço muito, a Igreja Batista. Até aqui a Batista a Batista Atitude aqui do Rio, né? Foi aqui na Barra que a gente foi. Foi aqui na Barra Sim, mesmo. É a daqui Batista, da Barra. A Batista do Eles fizeram um evento com muitos líderes da infância e a gente foi lá e palestrou e levou outros profissionais a falarem sobre sexualidade. Nós temos um poder e nós vamos salvar muitos. A Igreja Batista Lagoinha também lá em Brasília a gente foi e também leva outros profissionais. A Igreja Adventista também tem investido nisso. A Igreja Assembleia também. Então, algumas igrejas, instituições têm acordando, sabe? E a gente tem que Mas eu acho que isso trazer ainda está isso. muito por líderes que são líderes com cabeça mais aberta ao conhecimento. São os que Já ia falar isso agora. Ainda não é uma coisa da instituição, mas de lideranças positivas Exato. que abrem o seu espaço, a sua comunidade ali para isso, com certeza. E a maioria desses líderes, que eu tenho acesso a eles valorizam a ciência. Exatamente. Os outros fechados percebem a ciência como uma ameaça à sua autoridade. Sim. Que esse daqui não pode bater, esses psicólogos aí quer saber mais do que não- Deus. Exatamente. Sem nem saber o que é. Se eu der Exatamente. muito Vai chamar a conhecimento, eu mãe tô de abrindo. mimimi. Tá com muito mimimi, dá umas porradas. Depois esse menino vai essas bater em crianças. você e ele vai crescer sem Exatamente. limite e tal. Quando a Bíblia não manda bater em ninguém. Nunca, Nunca mandou. nunca. É totalmente contra todo o contexto bíblico. Mas tem gente que interpreta assim. Exatamente. Você interpretou. Então, assim, né? a gente fica de coração aberto para essas lideranças que já viram essa importância no sentido de educar as pessoas. Exato. Né? Isso é E é maravilhoso. lindo. Aí é tão interessante que eu já fui em igreja que era aquela líder naquela situação. Aí ela saiu, foi para outro lugar, aí foi para outro, aí não tem mais não. Aquele projeto acabou. Pra quê? Incrível, Precisa, né? Entende? Então é mais isso. Ainda é uma decisão individual de cada líder. Né? Exatamente. Vai do líder. Mas assim, eu tenho muita fé que a gente vai conseguir alcançar muitas pessoas. Já tem muitas igrejas que estão desejando, estão querendo. Coisa boa. Entende? Como também escolas, tem muitas escolas fechadas ainda, que é aquelas pessoas que, aquela liderança daquelas escolas conhece muito sobre pedagogia e pouquíssimo sobre desenvolvimento humano, Exatamente. pouquíssimo sobre educação sexual. Então, a questão não é ser a religião, ou ser a escola, ou ser a mídia, é ausência de conhecimento ou ignorar o que já sabe. Porque alguns sabem e falam, Isso mesmo. eu sei, mas eu não quero mexer, estou sem tempo para mexer com negócio de abuso. Isso. Muito não sei o quê. Então, deixa as crianças lá. Isso mesmo. Entende? Eu acho que o problema maior é a ignorância. Mas volto a falar, tem escolas fazendo trabalhos incríveis. Tem igrejas fazendo trabalhos incríveis.
tem podcasts trazendo graças assunto. a Deus. Então, Tem profissionais. Leili. Anne. Então, assim, eu acredito nessa revolução. Eu luto por ela todo dia. Que eu bom, acordo todo Leiliane. dia, assim, falando: uau, hoje a gente deu mais um passo. Isso mesmo. Nossa, Isso eu mesmo. vibro com cada nano conquista. Eu também acho. Porque tudo, o universo começou com o nano. Exatamente. O poder do nano é incalculável. É incalculável. Então, eu fico A transitando. sementinha, né? A sementinha É. imperceptível, invisível, É, que nesse exato momento está acontecendo em vários lugares. em vários lugares. É Então, porque não se divulga tanto. Isso é uma exato. coisa muito ruim. Uhum. Assim, eu acho que as coisas estão melhorando, porque as redes sociais desmonopolizou Isso. essa questão do conhecimento. Uhum. Não ficou uma única fonte ou poucas fontes. Uhum. Então, eu acho que eu também sou otimista nesse sentido. Eu acho que a gente tem um Nossa. grande caminho. Trouxe Uhum. muita coisa ruim, ok. Mas quem tá achando que é ruim, entra na rede e começa a fazer o bom. Exato. Não adianta a gente ficar falando, porque isso aí só tem coisa ruim, vou proibir. Não. Não. Faça coisa boa. Exato. Pra gente poder equilibrar busque com o conteúdos. ruim. Não tem o menor problema, tá aberto para todo mundo. Mas dá Gente, opção de é. escolha. Gente, né? bom e ruim vai ter em tudo quanto é lugar. Tudo que é Decisões lugar. boas e ruins. A gente vai no restaurante, você pode escolher bom ou ruim. A culpa não é do Exatamente. restaurante. Exatamente. Cada um Tá ali degusta. pra te servir. Você vai degustar o Exatamente. que você quiser. Bru, vamos para nossa comunidade? Olha, Liliane, a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. Uhum. SHS. Uhum. E a gente, quando vai convidar uma pessoa, a gente manda o nome. Uhum. Fala, ó, o convidado As vai redes vir sociais. geralmente com 15 dias de antecedência ou uma semana, depende Uhum. da agenda. E aí é dado o seu nome, tá? Em geral, o seu Instagram. E a gente pede para as pessoas não saírem seguindo, Uhum. mas que as pessoas olhem e mandem perguntas que elas gostariam de fazer para você. Uhum. Então, são perguntas feitas por pessoas lá. É interessante que a comunidade Ser Humano Sustentável é de leigos. Uhum. Claro que vai ter profissionais, mas em princípio é de leigos. Mas leigos muito interessados em conhecimento, Sim. né? Então, vamos lá. A primeira, você? Oi, Leiliane. Tem um filho de 10 anos que começou a demonstrar curiosidade sobre pornografia na internet. Como posso conversar com ele sobre esse assunto? Muito boa pergunta. Que bom, Obrigada que porque bom, vocês que enviaram. bom. Tava doidinha pra falar sobre esse assunto já. Ó. Já tava Então, aqui, ó. olha tava. só. Mexendo na cadeira. Parabéns aí quem perguntou. Não sei nem quem é, mas já amo. Não, a gente não põe, não. Olha só. De acordo com as pesquisas do Brasil e até do mundo, hoje é difícil, exatamente nessa idade, uma criança de 10 anos que nunca tem acesso à pornografia. Com certeza. Então, a gente já tem casos de crianças de 4, 5, 6 anos que acessam a pornografia diariamente, toda semana. Uhum. Ou seja, só para dar um F5 aqui, aquela tecla do computador que atualiza, um F5 aqui para todo mundo. A pornografia faz parte da infância, ponto final. Infelizmente. Infelizmente. Porque não precisa nem saber escrever. É só falar. Então, crianças estão falando, beijar na boca. A criança precisa beijar na boca. E aí aparece tudo. Aí um Aí chama vem outro, de que chama tudo. outro, que chama o cão, que chama tudo, né? No YouTube. Fora, quando vai pra escolinha, tem sempre um amiguinho que passa um vídeo que ele pegou no telefone do pai, do tio. A E verdade quando nenhum leva telefone para a escola, ainda tem acesso, Ainda sabe assim. como? Nas conversas. Exatamente. Porque acesso à pornografia não é só ver. É ver, vídeo, Falado. foto e ouvir. Exatamente. Igual uma criança numa escola que eu fui. A criança, ela estava horrorizada, ela estava tendo pesadelo, porque um amiguinho narrou o vídeo pornográfico que viu em casa. O de 6 anos narrou pro outro de 6 anos, a salinha dele. E ele estava sem conseguir dormir. Com aquela imagem que Sim. ele fez na cabecinha Sim. dele. E o Aham. amiguinho falou, você sabia que seus pais fazem isso? E você nasceu por causa disso? Aí a menina... Eu Entendeu? vi isso. Então, assim, a gente tem que entender que as crianças vão ter acesso à pornografia. Então, quando os pais chegam pra mim e falam isso, e falam assim, eu não sei o que eu faço. Aí eu falo primeiro, eu dou esse F5 pra eles. Ó, infelizmente, a gente chegou num nível que tá difícil. Se a família não for conscientizada mesmo assim sobre o uso responsável das telas, se os políticos não cobrarem mais um acesso mais restrito a esse Das tipo de conteúdo plataformas. das plataformas, porque aí é quando entra que não é só a família, Uhum. é a sociedade. Como diz a Constituição, né? Todos nós somos responsáveis pela integridade da infância. Uma infância íntegra, todos nós somos responsáveis. Com certeza. E Sendo aí- ou não nossos filhos. Sendo ou não.
Então, o que faz com essa criança agora? Se ele tá só curioso, ela falou que ele tá curioso. Eu acho que ele já viu. Entendeu? Ele já viu. É muito difícil não ter visto. Então, vou trazer aqui já a possibilidade dele ter visto, porque já é mais complexa, então se for mais tranquila, tá resolvido. Ok, exatamente. Tá respondido. Exatamente. Resolvido não, respondido. A gente vai chegar pra criança e falar assim, filho, porque como é que ele começou a demonstrar curiosidade? Ele ouviu essa palavra em algum lugar, ele não nasceu. Você escutou isso? Eu ouvi a palavra pornografia e quero saber o que Veio é. do além. Não veio de uma voz do além. Não. Foi do aquém mesmo. Foi bem próximo, em geral. E aí, você vai falar assim, olha, filho, pornografia é um tipo de conteúdo que apresenta a intimidade das pessoas. As pessoas tendo relação sexual. Porque com 10 anos já tem que saber o que é sexo. Se não explicou, explica. Quer a resposta sobre sexo? Você vai explicar para a criança. Ó, sexo é um carinho especial que acontece entre duas pessoas que se amam, se gostam muito. E elas se gostam tanto que elas querem ficar abraçadas, mas elas têm desejo de ficar mais próximas, então elas tiram suas roupas. E elas querem ficar mais próximas ainda, e chega um momento que elas fazem carinho, elas beijam, elas abraçam, elas passam a mão em várias partes do corpo. E um momento muito especial acontece na hora do sexo, na relação sexual, é o encontro das partes íntimas. Uma entra na outra. E eles gostam muito, porque o corpo gera uma sensação muito gostosa. Sabe quando você come, que você acha a comida bem gostosa, tem uma sensação boa? Na relação sexual, também a gente tem a sensação boa, que é diferente. A gente sente no corpo todo, principalmente nas partes íntimas. Então, esse é o carinho especial. Só que tem pessoas que gostam de assistir outras pessoas fazendo sexo. E aí tem atores e atrizes, igual a novela que a mamãe assiste. Tem aquela pessoa que é o pai de fulano, mas que não é o pai de fulano. Pronto, usa o que já tem na vida da criança. Tem pessoas que fazem tipo uma novela sobre sexo, um filme sobre sexo, e as pessoas filmam e fazem isso. Aí a mãe vai colocar o que ela acha sobre isso. Para meus filhos, eu explico que pornografia é o conteúdo mais desnecessário que existe no planeta Terra. Que não é saudável para quem faz, para quem produz, porque quebra vários princípios importantes da sexualidade humana, como intimidade, privacidade, como sexo nessa relação de que tem que ser bom para os afetivo, dois, sem subjugação. Sem subjugação. E os estudos, quando a gente vai na epistemologia assim, dos estudos da pornografia, é muito adoecimento mental. E a pornografia que mais se vende agora tem sadomasoquismo, a mulher objetificada a nível hard mesmo, tal. Então, tudo isso afeta o zero. Não, porque ele começa a aprender a fazer de uma forma que não é legal. Exato. É zero afeto. Zero afeto, exatamente. Zero afeto. Então, assim, aí você traz os valores familiares e fala assim, então, pornografia é esse tipo de conteúdo, que pode ser em vídeo, que pode também ser em foto. Eu sei que você está curioso, e é normal a gente ter curiosidade sobre o corpo do outro. Todo mundo tem curiosidade sobre o corpo do outro. Por que reality show faz tanto sucesso? Porque é a intimidade do outro exposta. E a intimidade não é só o sexo. Exatamente. É a vida do fofoca. Por que sai de fofoca estoura? Ninguém consegue uma viralização tão rápido como uma fofoca. Então, o cérebro, nessa idade já, pode falar assim, o cérebro da gente, o corpo da gente, gosta de saber muito do outro. Quanto mais íntimo, mais a gente quer saber. Então, é normal você ter essa curiosidade. Os adultos também têm essa curiosidade, tá? Agora, não é tudo que é normal que vai ser bom pra gente. É normal eu ser assim, mas eu posso escolher não ver. Eu posso escolher não consumir esse tipo de conteúdo. Ou não imitar aquilo. Você vai achar o seu jeitinho de fazer sexo bom. Exatamente. Com afetividade. Primeiro a afetividade, depois, né, o ato em si, digamos assim. Né? Exato. Então, a gente vai explicar para a criança, vai dizer que a curiosidade é normal do ser humano, desde quando nasce, de conhecer o corpo do outro, saber como é. Mas a gente vai entender o quê, filho? Sobre limites. Limite corporal, sobre limite de saber sobre o outro. E aí é um conteúdo que é ruim. E olha, tem mais, filho. Muitos amigos seus vão querer mostrar, vão querer ver. E você vai estar livre para escolher. A mamãe aqui, o papai aqui te aconselha a falar, não, eu prefiro não ver. Eu te aconselho. Se você vai decidir isso, é contigo. Mas eu te aconselho, porque não vai fazer bem para a tua vida. Agora, eu acho que a coisa mais importante é você colocar que aquilo... não é um parâmetro a seguir. Exatamente. Talvez seja um parâmetro, tipo assim,
vê o teu jeitinho, cria um afeto, que aquilo ali não tem afeto. Aquilo ali é como a novela, não é verdade. Exatamente. Né? Não é de verdade. E assim, com certeza vocês já viram vários estudos sobre os efeitos da pornografia no cérebro, né? Então, assim, nós estamos educando crianças para serem viciadas em pornografia. Exatamente. A erotização é o primeiro passo para isso. E quando a gente vai ver os estudos nacionais e internacionais sobre o mercado do sexo, essa erotização infantil tem fundamento. Quando a gente vai estudar sobre pedofilia, o mercado mesmo da pedofilia, não só o pedófilo em si, mas o mercado, os grandes que estão por trás e tudo mais. O lucro, né? Então, no ano de 2000, de acordo com, acho que foi 2000 ou foi 2002, de acordo com a Interpol, os pedófilos investiram 5 bilhões em pornografia infantil, que na época chamava pornografia infantil, Exatamente. Hoje não chama mais, não é esse termo, mas imagens e vídeos de exploração sexual, de abuso sexual de crianças e adolescentes. Bilhões eles investem, isso é ano, entende? Então, assim, tem muito lucro formar pessoas Com certeza, viciadas. Dependentes, como tem lucro em formar pessoas dependentes de cigarro, no açúcar, tudo, substâncias. né? Então, por isso que tem que saber para poder ter opção de escolha. Quero ser dependente disso ou não. Ou não, né? Exato. E aí, só que às vezes uma situação começa, olha, não vejo, se você ver isso, você vai apanhar. Vai ficar um mês sem celular. E não sei, pronto, aí ele é bem escondido, não vai ter mais canal livre de comunicação. Exatamente. Mais fácil de ir para lá. Verdade. Né? Próximo, Bru. Tenho um filho de 12 anos que recentemente me perguntou sobre masturbação. Estou um pouco desconfortável com isso. Como devo lidar com a situação e responder à sua curiosidade? Desde pequeno, os pais têm muita dificuldade com essa temática, né? E aí tem várias questões. Qual é o grande princípio da educação sexual? Um grande princípio é respeito, tá? Então, quando a gente vai oferecer educação sexual, a gente tem que respeitar a gente e quem a gente está educando sexualmente. Com certeza. Tá? Então, o que é que eu, como mãe, acho e entendo sobre masturbação? Aí muitos têm muitas concepções distorcidas, enfim. O que é que você acha? Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre masturbação, uma família religiosa, eles entendem masturbação de uma forma. É uma família não religiosa, já entende masturbação de outra forma. E tem um princípio até na sexologia, né? Quando a gente vai fazendo a pós-graduação para atender casais, atender famílias, nunca discuta a religião com a pessoa. Você vai adaptar seus ensinamentos à religião dela. Com certeza. Mas também vai, aos poucos, trabalhando essas questões. 12 anos você vai explicar para a criança o que é masturbação. Masturbação é quando a gente toca nas partes íntimas até sentir prazer. Pronto, 12 anos. Filho, nessa idade você vai sentir muita vontade de fazer isso e tal. Tem família que assim, ó, não quero de jeito nenhum que meu filho se masturbe. Olha, para a mamãe e o papai é algo desnecessário e tal. Você vai ter que sentir vontade de fazer. Muitas famílias falam isso. Privacidade. Se você fizer na sua privacidade. E aí acompanhar essa criança, porque muitos adolescentes viciam em masturbação. Atendi caso de menino de sangrar pênis. Exatamente. De tanto se masturbar. Já vi Por quê? isso. A masturbação compulsiva e a pornografia andam juntas. É igual uma droga. Entendeu? Então, pegar e não só responder. Responde o que é com os teus incômodos. O que não é incômodo na maternidade, minha gente? O que é facinho? Me diga. Nada. Só que quando é para sexualidade, as famílias ficam mais ainda por causa do tabu. Explica o que é, traz os seus valores e faz a pergunta final. Filho, e traz tem os mais riscos do excesso. Isso. Que é o mesmo excesso se ele tomar refrigerante, que é o mesmo excesso se ele tomar álcool. E assim, eu falo sempre, porque, principalmente assim no meio de cristão, muitos pais não querem de jeito nenhum que o filho nunca masturbe. Eu falei, meu amor, isso é uma fantasia de sua cabeça. O adolescente vai, de algum momento ele ou vai outro... conseguir fazer um compulsivo, porque qualquer horinha que os pais não estejam em casa, vai lá, faz. A conscientização não é falar não pode. E as igrejas, enfim, as instituições, tem muito essa coisa, é pecado. Explique o porquê. Exatamente. Aonde Pra isso vai todos. atingir no seu cérebro. Do seu jeitinho. Você não precisa ser neurocientista para explicar. Mas mostre. É o que eu sempre... Até eu estava falando com a mãe há 2 semanas. Ela mandou desesperada para mim, porque o filho
vai fazer 13, né? E ela é bem cristã também, é da minha igreja, inclusive. E ela estava muito preocupada porque viu ele masturbando 1 ou 2 vezes. Eu nunca pensei que ele fosse fazer isso. Eu falei, você fantasiou, meu amor. Entendeu? Você fantasiou, porque os adolescentes têm essa curiosidade, eles vão... Sinal que ele é normal. Eles vão querer mexer na parte íntima deles. É uma parte do corpo, eles querem conhecer essa sensação. Tá, conversa com ele abertamente sobre isso. Fala, filho, olha, a mamãe acha assim, 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 assim. Você fazendo, tenha esse cuidado. A gente não pode achar que a gente consegue dominar os filhos e não pode, prepara acabou. Ele para entende? O que vai acontecer. A gente tem que formar filhos que saibam, escutem a gente, escutem nossos valores e decidam com consciência o que a gente ensinou ou o que eles escolheram. Exatamente. É isso que a gente tem que entender. E aí os pais, tanto no que se refere à masturbação como sexo antes dos casamentos, as famílias cristãs juram que seus filhos vão fazer. Mas eu faço muito trabalho com muitos jovens em várias igrejas. E aí, normalmente, quando eu sou jovem, eu peço para eu ficar só, para eles soltarem. A minoria não está fazendo sexo ou antes então, de casar, entendeu? Talvez a minoria. Exatamente. A minoria não está. Tá tudo bem. E assim, desde que seja uma coisa informativa, respeitosa. Seu corpo, exatamente. Por que disso? Se você não respeita você, ninguém vai respeitar você. E assim, na religião, a gente fala da abstinência, inclusive a própria Unesco fala da importância de a gente ensinar o sexo responsável e também a abstinência. Então, na religião, é ensinado assim, olha, o melhor é você esperar pro casamento e tal, para você ter certeza, para não ter várias... Tem um ensinamento, ok. E eu também ensino isso. Mas em toda palestra minha também eu falo a importância do sexo responsável. Exatamente. Independente da hora que você vai fazer. Então, o que acontece muito no meio religioso... Você não está levantando bandeira. Você está trazendo risco, consequências, amor. Em qualquer decisão. Exatamente. O que acontece, tanto nas famílias cristãs e não cristãs, os jovens não sabem como é um sexo seguro. Muitos não sabem colocar uma camisinha. Muitas meninas estão tomando várias pílulas no dia seguinte. Por quê? Porque os pais com o discurso não pode, porque vai pro inferno, porque vê a solução com uma amiguinha ou com uma matéria, com alguma coisa que ela procurou no Google. Exato. E até os que não são cristãos, eles também ficam falando, não pode, isso é cor de menina vadia, isso é não sei o que e tal, você não vai fazer, você é moça direita e tal. Mas só que a molecada está fazendo sexo, você cada vez queira mais ou não cedo. queira. Exato. Então nós temos que antecipar o tempo. As últimas pesquisas saíram, 14,9 a idade. Não é nem 15. É porque isso é geral, mas não, é a média. É a média. Porque tem uns 11, de regiões, 12, a coisa está baixando. Essa é a média, exatamente. Entende? Mas tem meninas de 11 anos que foram engravidadas. Com né? certeza. Tem meninos... As escolas que eu vou, menino de 12 anos teve 3 parceiros sexuais já. Exatamente. Essa é a realidade, dentro e fora de igrejas. Então, o que eu falo para as igrejas? Querem pregar abstinência? Preguem. Eu acredito também na abstinência. Mas pregue sobre o sexo responsável também. Exatamente. Entendeu? Não vamos ficar na ilusão que eles não estão fazendo, porque estão fazendo. Exatamente. Eu prego o princípio, mas eu não posso ignorar a realidade. É a mesma experiência, né? E me traz assim, me remete a uma adolescência que foi a melhor para mim, que eu vivi. Foi dentro de encontros de adolescentes e foi maravilhoso. Mas assim... Hoje, com a minha vida, a neurociência, a psicologia, mudou muito. Mas eu ia, aí tinha lá o fim de semana do encontro. Aí vinha o fulano de tal para falar de drogas. Aí ele levava as drogas, ele levava as consequências, aquilo. É uma escolha minha, ok. E ele está ensinando ali sobre os riscos da droga e as consequências se eu cair naquele caminho. Quando a gente ia falar de sexualidade, era diferente. Não podia falar da camisinha, não podia falar de método, não podia falar isso, não podia falar aquilo. Eu não estou ensinando. Então, assim, mostra as consequências de uma sexualidade não feita com responsabilidade. O balde. Vamos pegar um exemplo do balde ali para falar para esses adolescentes. Olha aqui, a consequência. Você pode fazer, só que você vai trazer consequências para o seu corpo. Vai sentir dor, vai ter isso. Só que não. Aí não podia falar da camisinha. Não podia falar. Porque estou estimulando. Teoricamente. Porque é de uma certa forma. Né? E aí vem o quê? Avanço de doenças. É a gravidez na adolescência. Aí se você vai falar numa escola, dependendo do ensino, porque aí a gente tem as escolas de ensino religioso, não pode. E essa pessoa não pode vir falar aqui porque ele vai falar sobre camisinha.
E a escola vai perder o selo dela lá de escola religiosa. E nisso as meninas usando pílula de Exatamente, dia de seguinte, à vontade, explodindo seu hormônio e seu desestruturando corpo todo a saúde hormonal. São esses meninos que acham que eles são machos quando pegam 13 meninas, 15 meninas numa festa. Então, assim... Pega a doença e vai passando. Exato. Pega, que nem o beijo. Beijo, gente. Cadê a qualidade? Doença do beijo. Cadê o afeto? Exatamente. O que adianta? Você pegou 10 e não teve qualidade de nenhuma. Exato. Não, e propagou a doença do beijo para vários outros. Exatamente. Então, o que a gente precisa, como religiosos, como líderes políticos, como mídia, como tudo, é entender a realidade. Não é ficar no ideal. Não. Os pais ficam no a gente ideal. Tem que fazer o possível, É o possível. não o ideal. Redução de danos. Exatamente. A gente tem que trabalhar. Tem que ser o que é possível ser feito. Exatamente. E não o ideal. O ideal então, é muito raro. O que eu falo para as igrejas? Preguem suas verdades sem ignorar a realidade. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Certo? Perfeito. Perfeito. Quando eu falo assim, olha, vamos falar sobre coisa, não estou dizendo, olha, façam sexo. Não, de jeito nenhum. A OMS está dizendo bem assim. E vários estudos, e a gente percebe na prática. E isso é lógico em qualquer área da vida. O quê? Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Com certeza. Exato. Então, quando leva as drogas... Porque levar as drogas não estimular a droga, não. Também. Sabe? É o que eu falo para as escolas. Me apresentou. Não, são eu nem conhecia, mas Agora eu vi a plantinha não ali. Não vale para droga, mas para camisinha vale. Exatamente. É nessa comparação que eu acho que a gente tem que parar Absurdo. e pensar. Exatamente. Por que isso é que eu posso apresentar Eles vão ele? ter que escolher. Eu fui numa instituição religiosa, né? Um internato. Fazer uma palestra sobre sexualidade. Olha, Liliane, fale sobre isso, olha, esperar, vale a pena. Eu falei, não, eu acredito que vale a pena esperar. Eu ensino pra minha filha, vale a pena esperar. A mamãe esperou fazer sexo só quando casou e eu agradeço. É tão bom. Foi bom, faz sentido pra mim isso. Agora é garantir que fez sentido pra minha filha? Não é. Mas eu ensino assim pra ela. Filha, vale a pena, é tão bom falar assim, ó, só esse homem me conhece, só esse... Filha, porque assim, o nosso corpo é tão... Na minha casa não entra qualquer pessoa. No meu corpo vai entrar qualquer pessoa? Exatamente. Como assim? É assim que eu ensino pra ela sobre intimidade. Você dá o poder de decisão. Isso. Então, filha, vale a pena esperar. Exatamente. Mas, minha filha, se for fazer, é assim, faz responsável. assim Sim, e assim. Pra ficar com o lado bom da história. Exato. Aí você escolhe, porque eu não... Com certeza. Não vou mandar na vovó dela nunca, não né? Vai. Nem quero. Não. Só tem uma, só a minha mesmo. Exatamente. Ela vai aprender a cuidar. Ela vai ensinar. aprender a cuidar. Igual eu não limpo o quarto dela mais. Exatamente. Eu ensino ela a limpar o quarto dela. Exatamente. Mesmo assim, em relação ao corpo, né? Que nem os meninos, que a gente tem que ensinar a limpar o pintinho, né? Exato. Senão, Né? a higiene. Aí eu fui nessa instituição, né, pra fechar a história aqui. Liliane, fale que não pode isso, não pode isso, não pode isso. Não pode. Não. Aí eu falei, não, eu vou falar tudo isso, mas não nessa linguagem aí, né? Não desse jeito. Não desse jeito. E ainda eu quero falar, não, mas aí é assim, e se os pais acharem que não sei o que? Eu falei, olha, é o seguinte, não, mas aqui é diferente, aqui eles não fazem. Eu falei, tá, estão tudo capado, tá tudo costurado. Tudo. Sinto. Exatamente. Castração bioquímica, deram injeção nas crianças. Gente, vou encurtar a história. Naquela instituição, certo? Tinham meninas fazendo sexo, inclusive grupal. Olha só. Grupal. Acredito. Entendeu? Acredito. Quando veio na roda de conversa isso e tal, lógico que eu tenho que levar para os profissionais, para a escola e para os pais. Com certeza. Então tinha sexo grupal tanto em relações heterossexuais quanto homossexuais. Eles ficaram... Enlouquecidos. Como assim? Eu falei, gente... A ignorância pregue pode levar a isso. Os princípios, mas não fechou o olho para a realidade. Exatamente. Quando você pensa que... Igual tem pais e mães. Liliane, meu filho tem 9 anos. Já quer saber o que é sexo? Quer saber de onde vem os bebês? bom. O que eu falo? Aí eu falo, olha, ele já sabe de onde vem, para onde vai, ele já sabe. Exatamente. Ele tá te perguntando sobre isso só para saber se tu vai mentir ou não. Exatamente. Porque muitos filhos, eles não vão buscar os pais para aprenderem. Vão para ver se pai e mãe estão mentindo. Estão mentindo ou não, se eles podem confiar internet, ou se aquilo que eles sabem realmente é daquele jeito. Porque muitos aprendem de uma maneira tão negativa que causa aflição neles. Exatamente. E aí vem para os pais, não, tem dado para isso não. Aí alimenta a aflição. Acabou. Entende? E que alimenta é mais buscar informação onde não deve. Exato. Né? Porque Perfeito. a gente nasce cientista. Principalmente a criança são os maiores cientistas do mundo. Curiosidade, né? O cérebro, né? A conduta epistemofílica
Está ali, ó, o desejo de saber está ali Exatamente. na criança, é inerente. Então, se você não tirar a dúvida dela, como cientista, ela vai ficar 40 anos atrás da resposta. Só que ela encontra essa resposta em 40 segundos na internet, da pior maneira. Exatamente. Então, ou você decide fazer a educação sexual do seu filho, ou o mundo vai fazer. Sem, ele não fica, não. Sem amor. Agora, com você, vai ser educação sexual adequada com afetividade. Lá fora vai ser Exatamente. erótico com tudo. Vai ser. Exatamente. Entende? Perfeito. Próximo, Bru. Já mudou? Já mudou? Não. Não, É o próximo, é o mesmo. Bru. Agora sim. Pergunta: como posso conversar com minha filha sobre segurança online e ensiná-la a identificar e lidar com mensagens inadequadas? Pronto. Era muito importante eu saber a idade, porque aí se for uma criança... Mas me parece engraçado, dá a sensação de adolescente. Também É. eu tive essa sensação também. Você não 12, teve? 13 Aham. anos. Não, eu pensei mais. 16. 16. Pensei. Eu Sim. pensei. Mas vamos pensar em Vamos- criança e É, adolescente, isso. né? Se for uma criança, porque assim como a educação sexual, ela é urgente, a educação digital também. Também. Então, toda educação sexual tem que estar ligada à educação digital. As crianças precisam, os pais também, porque nós não estamos sabendo lidar com as mensagens e sobre segurança. Porque o que é descarga de ódio em comentários, Nossa. o que é mensagem agressiva que se manda, entende? O que é... Não precisa Não muito. precisa. Uma coisa que acontece, eu vejo assim, uma postagem, daqui a pouco, eu acho que são robôs muito bem programados, vem, tipo assim, hoje é o dia do meu aniversário, vou liberar fotos eróticas. Aí dá o... Isso acontece. Quando a gente Pois é. bota, por exemplo, os convidados da semana. Domingo, eu acho que É. eles ficam mais alvoroçados. Eles colocam ali. Todo domingo eu tenho que ter a paciência de ir lá, bloquear, Tem um monte de gente limpar, assim, com as bloquear. fotos bem... É. Hoje é dia do meu aniversário. É. Aí hoje eu vou liberar muitas coisinhas para Aparece vocês. no meu também. Muito. Todo Imagina dia. se Todo não dia aparece tem. pros Esse de um adolescentes. dinheiro lá, que um povo que é milionário e fica indo Quase nas... querendo dar dinheiro pra gente. É. Gente, isso não existe. É. Então, o que acontece? A gente está precisando urgentemente de educação digital. Exatamente. Porque a gente comprou um carro sem pegar aula de como dirigi-lo. Foi a tecnologia chegando na nossa vida, as redes sociais. Um carro que a gente não está... eu também, eu estou aprendendo ainda a Sim. dirigir isso, principalmente a gente que E tem trabalha. que atualizar sempre, né? Aham. Porque muda o tempo todo. Então, assim, a mãe não sabe o que falar porque realmente ela não sabe sobre segurança digital. Primeira coisa, estuda sobre segurança digital. Vai na internet, está cheio, tem tudo que você precisa para você entender sobre isso. Como falar sobre segurança digital com colocar a idade de sua criança. Se é criança ou se é adolescente. Princípios de Se tem uso de tela dificuldade, faz responsável. um grupo. Exato. Com amigas, traz Vamos alguém de debater sobre o confiança. assunto. Exatamente. Procurar uma profissional que está um pouco mais... Posso indicar um livro aqui muito bom? Claro que pode. É um livro maravilhoso, que é de duas meninas incríveis, Uhum, da editora Matrescência, uhum. que é o livro Tela com Cautela. Tela com cautela. Isso, Perfeito. Tela com Tá Cautela. Indicado. Editora Matrescência. É Matrescência. da Rafaela e da... Ai, deu branco agora. Não tem Quando a problema. gente esquece o nome, arroz Tela e feijão, com sabe? Tela com cautela. Tela com Cautela. Uhum. Então, eu já li outros livros sobre educação digital, mas esse é aquele, assim, do meu estilo, assim, a conversinha da mãe com a Perfeito. criança. Uhum. Dicas práticas mesmo. Não fica, Coisinha olha, mais- porque a tela destrói e fica só nessa... Não, vai pra prática. Repórter policial, sabe? Uhum. Vai pra prática, Prática. mesmo. Tela Ó, com cautela. Para você montar um plano de uso consciente das telas. Assim, 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 assim. Mas também entenda que não importa o plano, vai ter furos. Eu gosto muito de quem é realista, sabe? Vai Tem ter que ser. furos. Aí, tá aí. Pronto, Olha exatamente. só, com obrigada, cautela. Ei, Bru. Roberta. Obrigada. Roberta, Aí, ó, Roberta. também. Rafaela e a vida online Roberta. também nos Double ajuda. R. Isso. Olha, Double A. Elas são maravilhosas, né? Perfeito. É, Um guia e- prático para criar filhos na era digital. Sem Sem perder A sanidade. a sanidade. Elas são ótimas. Maravilhoso. É livro digital Físico. Ai, que maravilha. Tem físico, Tem né? físico, ótimo. Então, assim, esse livro aqui traz o tema com responsabilidade e equilíbrio. Porque eu não gosto que a pessoa, olha, o cérebro detonou e não sei o quê. Traz estudos científicos, mostrando coisas positivas, negativas. Como mostrar as positivas para os filhos da gente. Como acompanhá-los sem ser xerife. Uhum. Como acompanhar acompanhando. Quando você acompanha alguém caminhando, você não vai empurrando a pessoa. Com você certeza. vai acompanhando ali no ritmo dela. A hora Uma que você solta a mão, a hora que você tá por pega, perto. Guiar. Eu gosto muito da palavra guiar. Exatamente. Então a gente está aqui para guiar os filhos, né? Para
ser chefe dos filhos, assim, no sentido de Perfeito. marcação cerrada, sabe? Então, esse aí é um livro que eu Então, super quem indico. fez a pergunta, tá na hora de comprar o livro Isso. aí, da Por Tela quê? com Cautela. E uma dica que eu dou assim logo de cara é supervisiona como você está utilizando. Porque às vezes, como lidar com segurança, sendo que a gente aceita qualquer conteúdo, né? Então, primeiro, a gente tem que ter... Quando o assunto é tela, também tem que ter esse olhar pra gente. E aí, outra coisa é conversa aberta sobre isso. Outra coisa, depende da idade. É uma criança, um adolescente de 13, 14 anos, tem que ter aplicativo de controle dos pais. Um aplicativo que não vai deixar baixar qualquer coisa. Então, eu gosto muito do Family Link, é gratuito. Tanto iOS como Android. Baixa o Family Link, mas assim, olha, vou baixar aqui, porque você não vai ficar vendo qualquer coisa, não. Né? Filha, é o seguinte, a internet é um mundo. É como se eu te soltasse na Avenida Paulista. É como se eu te soltasse... Aí pega a avenida mais perigosa ou mais movimentada da sua cidade. Porque minha filha perguntou, por que eu não posso? Por que eu não posso? E minhas amigas porque nem todas... eu posso, filha. Exato. Porque nem eu posso. Aí eu expliquei, olha, filha, ela conhece a Avenida Paulista, ela ama São Paulo. Eu falo, olha, eu jamais te deixaria sozinha na Avenida Paulista. Como é que eu vou deixar você sozinha? Vou deixar você sozinha no mundo. A internet é o mundo. Na Avenida do Mundo, né? A Avenida Mundial, filha. Então, porque eu te amo, porque você é importante para mim e a sua segurança é importante para mim, nós vamos instalar um aplicativo aqui. E eu quero instalar junto com você. Vamos ler sobre esse aplicativo. Olha, ele é para isso. Não é... Vou colocar aqui para ele nem saber, para eu pegar no flagra. Não é sobre isso. Não é pegadinha, não. É ensinamento. E eu tenho certeza que você não quer. É ensinamento, né? A gente não quer isso. Perfeito. Então, tem que ter aplicativo de controle dos pais, tem que ter esse plano. O que tem que ter nesse plano? Vou dar só um spoilerzinho do livro, tá? O livro traz um plano de uso saudável de telas, ele vai envolver onde a gente vai usar a tela em nossa casa. Nós, não é você, filho. Nós. Por exemplo, lá em casa tem uma lei. Na cozinha não tem. Pode ser papai, mamãe, pode ser não sei o quê. Quando eu perco e eu levo na cozinha, minha filha... Mãe... a regra vale aí pra meu todo marido mundo. Levou pra mesa aí, meu filho. Isso mesmo. Entendeu? A gente tem que se colocar nas regras. O plano, elas falam muito, muito lindo. O plano é para a família, não é para a criança, para o adolescente. É para a família. Onde vamos usar? Quanto tempo vamos usar? Quais conteúdos vamos consumir? Por quanto tempo? Eu vou dar um palpite melhor. Se Rafaela e Roberta estão vendo aqui o nosso podcast, por favor, entre em contato com a gente, que será um prazer recebê-las e tirar dúvidas, né? Porque, a Roberta, eu acho que mora fora do Brasil. Mas a Rafaela, por aqui... Não, acho que as duas estão fora do Brasil, se eu não me engano. Que pena. Mas eu vou perguntar pra mas vai que venha ao Brasil alguma época. Venha visitar alguém. Né? Mas eu também tenho outros contatos de pessoas maravilhosas, só que não tem livro. Perfeito. Mas está indicado aí o livro das meninas. Mas eu acho que é um tema muito bom para vir para aqui. Com certeza. Para trazer para cá. Essa educação digital na família. Com certeza. Não é um bom tema? Com certeza. E até um ao vivo aberto, assim, sim, né? muito bom, muito bom. Agora sou eu, né? Como posso conversar com minha filha sobre... É a mesma. É a mesma, Bru. Pergunta. Tenho uma filha de 6 anos que está sempre fazendo perguntas sobre seu corpo e dos outros. Maravilha. Como posso explicar sobre seu corpo e sobre respeitar o corpo das outras pessoas? A gente falou isso bem no início, né? Sim, falamos. Que é o afeto. É trazer assim, primeiro explicar para a criança o que é o corpo. Então, eu gosto muito de usar a figura de uma casa. Filha, seu corpo é como se fosse a nossa casa. Seu corpo é a única morada que você tem. Então, seu corpo é sua casinha. E aí, como é que a gente cuida da nossa casa? Você chega na casa dos outros e põe os pés em cima do sofá e sem tirar a sandália com os pés sujos de lama? Não. Então, assim como a gente tem cuidado com as nossas casas, com a nossa casa, a gente vai ter cuidado com a casa do outro. Mesmo assim, o nosso corpo, o corpo do outro. Como eu vou ensinar isso? Não é falando, é fazendo. Exatamente. Dando o exemplo. É fazendo. Por exemplo, até eu fiz um musical, ele até viralizou esse musical, que eu falei assim, o que essa escova rosa tem a ver com a educação sexual do seu filho e a formação da sexualidade dele? Mas escova de quê? Cabelo. Dente ou cabelo? De cabelo. Tá. Tudo. Aí eu fiz a cena, né? Tem o cabelo cacheado, eu passei por isso e várias crianças passam por isso. Eu falei que era pra você pedir esse cabelo, agora aguente, que eu vou desembaraçar, você pediu, agora aguente. E a mãe puxa e não sei o quê, ou o pai ou alguém, e tá doendo e não tá nem aí. Ou então faz aquele rabo de cavalo que puxa, que a gente fica japonesa. Isso. Né? Eu não faço Deixa isso. a criança Põe a tiara porque fica lindo e o bebê agoniado. Exatamente. Vai limpar o nariz da criança, né? A criança tá assistindo lá.
e o catarrinho descendo, a criança, a mãe chega... sem nem avisar. Exatamente. Vai vestir a blusa da criança, vai vestir a roupa, passa arrancando o nariz da criança. Então, as nossas atitudes diárias vão passar esse respeito pelo corpo da criança. Inclusive, quando a criança rejeita carinho. Porque a gente vive numa sociedade que a criança não pode rejeitar carinho. É falta de educação. Tem mais é que rejeitar mesmo. E ela tem que Entendeu? rejeitar. Inclusive de pai e de mãe. Não, inclusive de desrespeito. gente, Se não por quer. exemplo, eu já vi gente encontrar comigo na rua, tem um filhinho, fala com a tia Bia. Eu falei, não precisa falar não. Você vai falar se você quiser. Olha, a mamãe tá por fora. Aí eu beijo a mãe, beijo o pai. Na hora que eu tô indo, a criança me puxa assim... Oi, tia. Ô, meu amor, isso mesmo, tá? Só fala com quem seu coração manda. Tem vontade de Papai e falar. mamãe não é obrigação falar com tia Bia, nem com tia Marcela, nem com nada. Eu falo Que assim é um mesmo, pra grande qualquer criança. de tudo que a gente falou. Exatamente. Né? Então, assim, filha, o toque bom é o toque que sempre você quer. Aí, dá um abraço na vovó. Não quero dar. Coisa feia, a vovó preparou a sobremesa, esse almoço, você não quer dar um abraço? Venha, pare. Eu não lhe educo assim. Exatamente. Não respeitou. Não, e a avó, ou qualquer um, tem que falar, gente, deixa lá. Não, claro, porque a pergunta que eu faço é, qual é o sentido de dar ou receber um carinho que você não quer? Obrigado. Ou você tá pedindo? Carinho que é carinho? Exatamente. Isso não constrói afetividade. Nenhuma. Isso Obrigação. constrói submissão. Em última instância, Uhum. uma submissão. Submissão, um dia todo submisso se revolta contra o seu subjugador. Não tem jeito. Eu acho que não é nem em última, sabe? Já é em primeira mesmo. Mas sempre vai revoltar. Eu nunca quis nada forçado de criança. Não quer, tá bom, Não deixa. quer, não faz sentido. Não faz sentido. Imagina você, eu vi, nossa, Isso tem que você abraçar. tá levando ele a uma prevenção. Exatamente, de Exato. respeitar, ele Eu não posso me conhece. dizer não, eu Você imagina posso. uma mãe, beija a tia Bia, a criança nunca me viu. Eu falei, não beije não. Por quê? Exatamente. Então, explicar sobre respeito é viver o respeito. Exatamente. Agora, porque se você trata bem a criança e ensina os princípios da educação sexual, ela não vai ter dúvida de como tratar o outro. Não. Agora, como ela está em processo de aprendizado sobre os relacionamentos, terão dúvidas, né? Filha, olha, um amiguinho seu, por exemplo, eu sempre falo para meus filhos, e onde eu vou realizar a educação sexual, um amiguinho é rejeitado porque ele é gordinho na educação física, no futebol, como é que você tem que agir? Estão falando mal do corpo do seu amiguinho, como é que você tem que reagir? Eu trago essas situações do cotidiano. Entendi. Agora, como é que eu vou dizer assim? Olha, não fale mal do corpo do seu amiguinho. E a gente já trabalha uma educação antirracista, né? E aí, só que aí eu falo isso, mas minha irmã chega em casa, bicha, mas você tá gorda, hein? Pelo amor de Deus. Ou então fala pra mim, meu Deus, que barrigão. Não vou na praia, não vou no casamento com esse bucho desse tamanho, não. Como a gente fala no Nordeste, com esse bucho desse tamanho, não. Eu tô cheia de estria, eu tô horrível. Ou seja, não fale mal do seu corpo nem pro espelho. Não fale mal do seu corpo na frente da criança. Não critique forma física de ninguém. Porque a gente ensina falando com as mãos e desmancha com os pés, falando também de maneira negativa sobre a gente. Quando a mãe, o pai fala mal do seu corpo, está trabalhando sem querer vamos colocar destruição não, mas o prejuízo da autoestima daquela criança. Exatamente. Eu tô dizendo assim pro meu filho, fale mal do seu corpo para você. Fale mal. Não, meu corpo é maravilhoso. Tem coisas que eu quero melhorar. Foi o que você falou, né? é a minha casa. É a minha casa. É a casinha que eu vou habitar até o último dia da minha vida. Tem hora que o reboquinho da casa tá caindo, a gente tem que ir lá dar uma tem que reformada. Assim é o corpo. Exatamente. Tem as reformas, tem que pintura de final de ano. Exato. E no momento certo. Próxima, Exatamente. Bru. Tem um filho adolescente que está enfrentando dúvidas sobre sua identidade de gênero. Como podemos apoiá-lo e orientá-lo nesse processo de autodescoberta e aceitação? A gente tem que entender que na adolescência eles têm dúvidas sobre muitas coisas e tudo é muita surpresa para os adolescentes, assim, tudo é muito... Até o Erik Erikson traz sobre isso, né, aquela crise de identidade, a Berastur e Knobel também trazem muito essa questão, teóricos que a gente estuda na psicologia, de eles terem de identidade em relação também a trabalho, a quem eu sou. O que eu sou na adolescência explode. Nas questões de gênero também, identidade, orientação sexual também vão surgir. Alguns adolescentes, eles estão descobrindo, estão vivendo a sua orientação sexual. Outros podem não ser. Igual, por exemplo, eu atendi uma criança
já estava entrando na pré-adolescência, que eu quero ser menino. Eu quero ser menino, e só queria roupa de menino, só queria se vestir como menino e tal. Chega no consultório pra mim, e aí, só que ela trazia algo diferente. Eu senti ali na primeira consulta com ela, né? E aí, de repente, a gente foi conversando e tal, e ela falou por que ela queria ser menino. Ela não queria ser menina, porque a mãe sempre apanhou do pai. Ela falou, eu me nego a ser menina. Eu quero ser menina, porque meninos não apanham tanto como mulheres. Sabe o que ela me fez? Pesquisou na internet sobre violência doméstica, sobre mulheres que apanham. Ela percebeu que é muito mais comum entre mulheres. Entendi. A questão dela querer ser menino, não era sobre orientação sexual. Não era o desejo Não, mesmo não dela. era. Não era pra algo... fugir de uma estatística. Era para... Eu vou me proteger. Se eu... Aí na cabecinha, sabe? Claro. Então, o que acontece? Mas é lógico. Sim. Faz sentido. Só que aí, se eu sou um profissional que acha, não, é porque realmente e acabou, não vou nem atrás. Vamos alimentar. Isso mesmo. Fazer. Entende? Então, o que eu acho, tanto dos pais como dos profissionais, aí é quando a gente fala da conexão afetiva, da escuta. E não importa o que for. Se for só por uma confusão emocional, como nesse caso tal, ou se realmente for a orientação sexual, em qualquer caso, acolher. Com certeza. Ouvir. Não querer implantar ou você tem que ser como eu não aceito. Não, é o que a gente falou no início. A gente tem que amar independente da escolha. Tem pais que agem de maneira violenta porque escolheu a profissão errada. Só que quando é orientação sexual, o caldo é mais grosso ainda. Entende? Então, a conversa sempre é ajudar nesse processo. A maior ajuda é o amor. Não, e aquela coisa da escuta, né? Escutar. E a gente Mãe volta, não sabe você como falou. responder, busca ajuda também. Busca ajuda profissional. Com o filho junto. Exato. E você volta com o assunto da violência, eu vou além. Eu vou lá no carisma, na afetividade. Sim. Às vezes, eu já peguei também caso de menina e de menino ver uma forma de cuidado da família com outro irmão ou com a outra irmã e percebe assim, nossa, meu pai vai pro futebol sempre com meu irmão, leva o meu irmão para tudo, eu não vou. Então, eu me vestir com o time do meu pai, eu querer jogar bola, é uma forma de repente, despertar no meu pai aquele desejo. Um interesse. E outra coisa também, que a gente já falou um pouco e eu peguei, é essa adolescência, que a gente já sabe, pelos teóricos que a gente já escutou também na psicologia, da identidade de grupo. Exato. Então, essa coisa assim, de descobrir a minha sexualidade através do efeito manada que tem acontecido. Exato, que é o que eu me preocupo. E aí, o meu acolhimento não é você, meu querido, tá fazendo a 3, a 4, a 5. O quanto isso está sendo bom para você. Para mim, o quanto está gerando conforto ou você está seguindo para você se sentir aceito dentro desse grupo. Porque as escolas começa aquele efeito, as meninas. Eu, quando fui diretor de escola, houve um período, né, ali que um grupinho de um certo ano começou aquela coisa de as meninas estão se beijando. Foram para as festas de 15 anos e elas começaram a se beijar. Calma aí, vamos entender. Eu estou beijando porque eu quero, ou porque aquela líder, aquela que é uma referência, ela tem a sexualidade dela definida e ela, por ser uma referência, está levando ao grupo a achar, eu para ser aceito ali naquele grupo, eu preciso disso. Então, isso também é o diálogo, é o afeto, é o acolhimento. A gente tem que ter muito claro em nossa mente que nós não estamos aqui para decidir por ninguém. Lógico, quando está na infância e adolescência, nós somos os líderes desses filhos. Não vai deixar, escolha qualquer coisa. Não, eu quero saber. Aí é quando entra o diálogo. Eu quero saber o porquê disso, como eu posso te ajudar. O que tá te deixando. Não é que não pode, é entender. Entender, porque mesmo que você acha que não pode, você não vai ter controle sobre o que o outro quer. O sol não nascer de manhã. É o que eu sempre disse para os pais. Verdade. Eu não quero. Falei, amor, então você hoje ajoelha e pede pro sol não nascer amanhã. Exato. Que é super possível, não sabe? Não vai rolar. Exato. Entendeu? Mesmo que ele não nasça, ele tá lá, as nuvens é que estão pairando. Como também, voltando até a questão do meio religioso, eu trabalho muito com o meio religioso. Inclusive, esse caso era um presbítero de uma igreja. Ele falou, como é que vai ficar para mim imagem como presbítero? Aí aquela história. Entendeu? Aí eu falei assim,
pai, mãe, é isso, isso e E você, isso. ser E humano, os pais você não ainda trouxeram. não é Deus, querido. Não trouxeram a violência. Eu falei, olha, a questão aqui é a violência. Exatamente. É a violência. Entendeu? Então, vocês têm um problema estrutural na sexualidade da família. Que eu trouxe a sexualidade no Sim. seu Verdade. conceito. Sim, Não há mais amplo. respeito básico. Uhum. Entendeu? Então, nesse momento, na anamnese, né? Eu já falei, independente do que vier, e aí depois que a criança trouxe para mim, eu falei, olha, independente do que for, faça o que Jesus faria. Exato. Jesus é o Na modelo. dúvida. Acolhe. Exatamente. Tá com dúvida? O que é que Jesus faz? Exatamente. Quando Jesus... Você acha que sua filha está errada? Você acha que é isso? Que aí eu não vou discutir. Você acha que a filha é isso, tal, tudo bem? Você acha que é isso? O que Jesus faz com os errantes? Ele abraça, Acolhe. ele ensina, ele diz o que ele Mas quer. aí vem aquela questão, é um medo. Eu vou perder meu rebanho, porque eu não estou sendo exemplo. Exato. Não é assim. É, também Então, Eu uma acho que vai ser até distorção. muito mais bonito e acolhedor como a minha referência espiritual passou por uma situação dessa e como ele foi pedagógico ao passar por isso. Eu tenho certeza que eu vou admirá-lo muito mais. Exato. Só que aí também eu gostaria de trazer uma discussão para cá, que é o que não, você já trouxe primeiro Sim. que eu, que é o efeito manada. Uhum. Que que aí eu me preocupo e levo sempre essa reflexão para os profissionais. Qualquer comportamento do adolescente sobre, contrário à sua orientação sexual ali, ou o seu sexo biológico, como dá exemplo, não, já é. É porque você já aceita logo, olha, isso aí. Não, e muitas vezes não é. Muitas vezes é uma forma de se rebelar contra a família. Uhum. Muitas vezes é de verdade, mas Sim, outras também. vezes não. Sim. E aí, só que a mídia, muitas vezes os estudos querem empurrar a goela abaixo, que se já mostrou é porque aí acabou. E eu tô percebendo até os estudos científicos não dando espaço para as outras possibilidades. Uhum. Já fechando ali. Não reprima. Olha, já estão reprimindo sua sexualidade. Você é assim, Mas se eu você acho está que sentindo não é repressão, é entendimento. Vamos levar ao Né? entendimento, Entendimento entender o Exato. porquê. para ver qual a melhor possibilidade Então, de lidar para a família e para a pessoa. Exato. Né? Aqui não é que você não possa, É. mas vamos entender. E Exatamente. vamos entender, porque o poder não está na nossa mão. Exatamente. É do outro, entende? Mas assim, eu fico preocupada, porque muitos profissionais e a gente percebe isso no dia a dia da prática, não sei se é também por tudo que vê, que ouve, porque se eu disser que não é e for investigado de outra forma, será que não vai ser antiético, será que vai ser preconceito, será que não vai ser... Então eu percebo também os profissionais meio indo logo direto para que, não, é mesmo, realmente, não reprima não, viu? É isso mesmo. Não, tem coisa que não é. Por exemplo, até foi um texto que a gente leu e também eu vi na minha prática meninas que pensavam que era lésbicas. Tem hora que, né? Lésbicas. Só que, na verdade, elas estavam com carência tão grande afetiva dos pais, elas eram tão pouco tocadas desde a infância, que aí nós mulheres, nós somos Com certeza, afetuosas, a gente muito mais toca carinho. muito mais. A gente toca muito. E ela Muito. falava assim, Leiliane, elas, que não foi só um caso. Sim. E eu me arrepiava. Eu falei, aí ouvia muito. Homossexualidade, não sei o quê, não. E aí, que se você sentir isso é porque já é. Se você sentir isso, porque tem muito conteúdo assim feito na internet. Se é isso é porque já é. Se você é de Aqueles signo testes. tal, você tem mais chance de ser trans. Do signo é ótimo, sabe? eu vi. Entendeu? Aí, para um adolescente estar com crise de identidade, Claro. para um adolescente que o grupo é muito importante e que a mídia é quase Deus para eles, e com essa carência afetiva, tocou, arrepiou, se tinha uma coisa boa, eu sou. Exatamente. E aí fica achando que não é, e fica nessa briga. Quando vai num profissional e fala, olha, eu acho que eu sou, porque eu sinto... Não, realmente você é. E aí perde o foco da carência afetiva, da dinâmica familiar. Só que eu percebo cada vez mais os profissionais Do gatilho, né? do gatilho. Indo na massa Importante também. Não, a gente não pode. Não pode. Quando você toca um ser humano, você tem que tocar Todas as possibilidades. ele, todas as possibilidades Mãe, dele. mulher é uma das coisas que eu admiro e tenho total respeito. E isso me trouxe aqui uma mãe no ano passado que me procurou e ela já chegou falando assim, eu não tô vindo aqui para saber a escolha ou o que está acontecendo. Eu tô vindo aqui porque eu quero uma orientação, uma ajuda, porque o meu filho de 18 anos me procurou e falou, mãe, eu quero fazer meu processo de transformação, eu quero ser menina
E ela foi ali não na preocupação assim, o que levou. Ela falou assim, eu queria uma orientação, se você pudesse me pautar como eu posso acolher, ajudar para que ele faça o processo de uma forma certa, orientada com o médico. Porque o meu medo é ele tomar hormônio que não é para tomar, é pegar coisas que não são para ser feitas. Eu achei aquela mãe, assim, fantástica. Porque ela foi no amor. Ela não foi nem ali para... Ela queria um acolhimento para saber como conduzir com ele de uma forma que ele não se sentisse rejeitado ou minha mãe está querendo me desviar. Entendeu? Eu achei aquilo lindo. E até também... eu acho super importante a gente entender quais são as motivações. Exato. No sentido assim, por quê? De qualquer escolha dos filhos, sabe? Da onde está vindo isso? Onde está vindo isso? Porque muitas vezes ele fala, não é porque eu quero, é porque eu tô com tenho toda a certeza do mundo que é isso mesmo. Mas a certeza está sendo alimentada por quê? Às vezes é por uma falta que não é sobre aquele trabalho, não é sobre aquela amizade, não é sobre a transição, não é sobre... Não é. Percebeu que é uma coisa, mas não é ainda... Também na adolescência, e até na infância, a gente precisa... Na infância não, na adolescência. Você trouxe... Posso falar sobre isso ainda? Claro. Pode. Sobre essa questão de transição, né? Dos hormônios. Também é um tema que eu me preocupo muito. Porque nem sempre... Às vezes uma questão hormonal pode estar mexendo com isso. Com isso. E a pessoa já associa... Eu acho que a transição também pode mexer com muitas coisas que as pessoas não estão saúde, não estão até preparadas. saúde. Exatamente, né? Porque é uma transformação muito radical. Então, eu acho também... E que às vezes não tem volta. Não tem volta. Porque os prejuízos... Um anticoncepcional já traz muitos prejuízos à nossa saúde. Uma transição, gente, quando a gente vai estudar, é muito prejuízo. Às vezes, eu fico me perguntando, será que nós temos estudos suficientes para tal idade já começar? Porque, às vezes, o adolescente, no Brasil, aumenta cada vez mais o número de pessoas com o segundo curso universitário, porque o primeiro decidiu na adolescência e não estava com certeza. Imagina uma transição. Imagina daqui com 23, 24... idade? Gente, não era isso que eu queria. Sim, eu acho que são isso já escolhas, tem que ser muito bem estudado. Estudado para... Ponderado, não ser Em que contra, momento? mas num momento um pouquinho mais de autoconhecimento, de conhecimento. Ter uma maturidade. Eita! Exatamente. Né? É igual uma cirurgia bariátrica numa criança com 14, 15 anos. Exato. Então, assim, aí eu percebo que muitas pessoas apoiam a transição e tal, sem levar em consideração a neurociência. Com certeza. O cérebro, córtex pré-frontal não está nem formado direito ainda. E eu vou já enfiar hormônios. Exato. Muitos pais, por exemplo, ficam reticentes a criança fazer esse curso universitário ou ter essa amizade. Meu filho, é porque isso não está na hora, é porque não sei o quê. Uma transição é algo muito radical. Porque é um processo. E esse processo a gente tem que ver um profissional que esteja certo e orientado. Porque pode ser que chegue lá naquele profissional, como no caso esse que eu trouxe, a médica muito especializada, cada vez estudando mais sobre o assunto, falou, olha, vamos começar o processo a partir da sua mente. E depois a gente começa o trabalho. Exato. Mas eu acho que tem que ter isso. Considerar a idade, né? Muito importante. Porque arrependeu, você imagina. Igual depois vocês colocam, né? A pessoa se arrependeu é muito difícil para elas. Porque fala, não era o que eu queria. Diferente de uma faculdade, vou fazer a que eu quero agora. Exatamente. Né? Vamos para a última. última. Um trabalho. Era a última. Já era a última. Vamos lá, nós chegamos numa parte aqui. Eu só esqueci de falar para vocês que eu quero apresentar isso aqui. Vai dar tempo ainda? É rapidinho. Pode. Para os pais aprenderem uma musiquinha para ensinar a prevenção ao abuso sexual dos filhos. Pode, sem problema nenhum. Então vamos lá. É porque eu gosto de ensinar a prática, sabe? Esse aqui é meu, me dá isso aqui por favor. É do livro dela. Por favor. Então, gente, sobre prevenção ao abuso sexual, que é uma das grandes causas que a gente defende, essa luva foi inventada por pro Ieda Feltrus, né? E ela também criou a musiquinha. Ieda. E ela também criou a musiquinha e uma aluna minha, Laila Medrado, e eu fizemos uma versão. Entendi. Pegando parte da letra dela e colocando alguns princípios da educação sexual infantil. Perfeito. Então, é uma luva que você pode fazer na sua casa. Essa aqui é complexa, você não vai conseguir fazer em casa só se você for bem dotada, né?
Mas você pode, se você quiser o molde, você entra em contato com a gente manda pra você o molde da luvinha pra você fazer em casa, imprimir. Você imprime e cola num palitinho de churrasco, num canudinho e canta com a criança em casa. Eu mando pra vocês, tá bom? E a musiquinha é muito linda, eu quero cantar pra vocês, Então, pra vocês por favor. cantarem em escolas, em casa, nas igrejas, e nós assumirmos nosso papel, tá bom? E a musiquinha é assim, ó. Várias partes do meu corpo tem, cabeça, braços, pés e pernas também. Algumas partes ficam bem guardadinhas, uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas qualquer pessoa não pode tocar, não. São minhas partes íntimas e eu não deixo, não. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que pensar qual é a pessoa que pode me ajudar. Papai, titia, professora ou vovó, eu sei que com um deles eu não estarei só. Nas minhas partes íntimas não pode tocar, não, se não for da minha rede de proteção. E esse toque tem que ser bem rapidinho para limpar ou passar um remedinho. Perfeito! fofinho, né? Que lindo! Perfeito. Então aqui a gente já trabalha limite corporal, consentimento, intimidade, Eu privacidade. amei a Orientação. vovó, porque geralmente É a vovó que vai nos que ajudar. vai ajudar. A professora também tá ali, A professora com a vovó É. tá mais atenta, né? Exatamente. E a vovó não tem mais nada a perder. A vovó, A a vovó quer saber é- o seguinte, é o que eu quero Meus deixar na netinhos. minha vida. Eu tenho Meus que deixar essas crianças protegidas. Então eu aposto aí na super vovó, né? Pra gente ver isso. Muito legal, muito E legal aqui eu mesmo. quero deixar para vocês também, quem quiser, eu ofereço também para vocês os moldes, para vocês terem as plaquinhas de uma dinâmica que a gente criou, que são as 4 regras de proteção que toda criança precisa saber para se proteger do abuso e outras violências. Você vai ensinar para criança, vocês também quiserem, eu mando para vocês a cartilha completa, é só pedir para nossa equipe. Que bacana. A gente manda para vocês a cartilha com toda a dinâmica completinha, o passo a passo e 3 formas diferentes para aplicar, tanto com uma quanto mais de 500 crianças, Uhum. tá? Então, a primeira regra sobre qualquer toque que você não quer receber, você diz não. Diga não. Eu mando para você, você aponta para a criança, mostra para a criança. A segunda regra é grite. Porque vocês sabiam que tem estudos que mostram que pedófilos, abusadores, eles têm pavor de criança que grita, desestabiliza eles. O grito, a importância do grito, a criança falar não e falar com firmeza e gritar. E isso também serve para o amiguinho que faz bullying, para o amiguinho que bate. É qualquer violência, Uhum. não só abuso, mas qualquer violência. A gente vai ensinar a criança a falar não, limite corporal. Gritar, eu vou pedir ajuda. Pedir socorro. Sai do lugar que está. Terceira regra, correr. Saia do ambiente que te violenta. Saia de perto da pessoa que está fazendo o que não deve fazer contigo, tá? E por último, a 4ª regra, busque ajuda. Sempre tem alguém que pode te ajudar. Que pode ser papai, titia, professor ou vovó. Qualquer pessoa que você confia nela, você vai pedir ajuda. Nunca nenhuma violência tem que ficar só com você. Vamos ensinar isso às crianças e adolescentes. E Já assim, vi muita participação positiva quando a família é de tias, madrinhas. sim, Já vi sim. madrinha fazer coisas muito interessantes. Muito defender de fato, ter um Defender olhar de fato. É o diferenciado, acolhimento. né? É. Pra Até a criança. ponto de vem para casa aqui, eu vou esclarecer isso tudo, você fica aqui em casa. Exatamente. Né? Assim, bacana isso. Querida, nós chegamos num ponto agora que é o momento pepinho. O que é o momento pepinho? É um ping-pong. Ah, A tá. gente joga uma palavra, o que vier na sua cabeça, você responde. E se não quiser Tá? responder, E também também passa. pode passar. Primeira, infância. Base. 2, respeitar uma criança significa. Completa a frase. Nossa, tem que ser um tese de doutorado agora. Não, mas em uma frase. Respeitar uma criança significa andar na alma dela com pantufas. Perfeito. 3, propósito de vida. Salvar o maior número de crianças do abuso sexual. 4, um lugar favorito. Minha casa. Minha casa, meu reino. Uma frase. Para Deus, nada é impossível. 6, se pudesse escolher, qual seria um superpoder e por que você gostaria de ter? Ai, todas
as crianças salvas do abuso. Nenhuma mais. Nenhuma mais. É único. Perfeito. 7, felicidade. Ter meus filhos no meu colo. Já estão com tamanho, ainda dá no colo? Dá, 14 e 10. Mas a de 14 já tá assim, não mãe. dá. É, só Por a favor. cabeça. Mãe, Não, só a cabeça. é, a Só a cabecinha para fazer cafuné. Ela vem. Fazer cafuné. 8, se pudesse entrar numa cápsula do tempo, em que momento escolheria ir, né? Passado ou futuro? O momento que eu vivi, Não. Não. Se você tivesse a poder da oportunidade de escolha. viajar numa cápsula do tempo, Passado você ou futuro? voltaria ao passado ou você iria para o futuro? futuro. Futuro? Sim. Que a gente espera ser melhor, Sim. como É. diz Lulu Santos. Eu vejo um novo começo começo de no- era, Sim. com gente futuro. fina, elegante e sincera. Eu amo meu passado também. Não, sim, mas Sim. por Mas- isso que você acredita no futuro, Exato. É. Mas eu percebo o futuro. né? Muitas coisas lindas. Que bom. Um livro de cabeceira. A Bíblia. Perfeito. E amor. Deus. Querida, agora você vai olhar para essa câmera aqui, vai deixar os seus contatos, vai falar tudo que você quiser falar para as pessoas que te seguem e vão começar a te seguir. Primeiro eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui. Que você que teve uma infância difícil, cheia de traumas, você que passou por abuso, eu quero que você entenda que dá para recomeçar. Você que ouviu esse podcast falou assim, nossa, eu acho que eu estraguei meus filhos, não tem mais o que fazer, estou fazendo tudo errado. Não, eu não ia parar um tempo da minha vida para vir aqui, para colocar em você sentimento de culpa, jamais. Mas eu tenho um convite especial para você, saia da culpa para a cura. Esse é o caminho. Que as palavras que nós dissemos aqui, que tudo que nós conversamos aqui, você receba não com culpa, mas com gratidão. Nossa, eu estava fazendo errado, mas que bom. Obrigada, Deus. Obrigado, universo, por esse podcast chegar na minha vida e eu hoje poder começar fazendo diferente. Esse é o meu desejo. Você merece uma vida sexual mais saudável, mais feliz, você merece uma família com mais saúde emocional, você merece ser protagonista da educação sexual do seu filho, você que é profissional merece ser protagonista também na educação sexual das crianças que estão na sua mão, ali naquele momento de protagonismo seu na vida delas, e esse é o meu desejo para cada um de vocês. E se vocês querem ter mais contato com essa alma humana aqui, com esse projeto aqui de pessoa que tem desejo de compartilhar vida e conhecimentos de Exepaz com vocês, que Exepaz é educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. Eu estou no Instagram, Leiliane Rocha Psicóloga, no Facebook também e no YouTube, Leiliane Rocha Psicóloga. Também tem meu livro, para vocês que são pais e querem aprender mais sobre educação sexual. E eu também tenho formações, uma formação que é a certificação Master Exepaz, que forma profissionais masters realmente capacitados com todo o nosso método. O nosso método não é baseado em mim, mas nos povos sabidos tudinho aí da ciência. Isso Eu mesmo. peguei eles assim, coloquei num pacote e com Jogou no vários... liquidificador. Eu fiz um shake daquele assim potente para você ter todo o conhecimento, grande parte de conhecimento científico mesmo, todo baseado cientificamente, como também muitas ferramentas práticas para você atuar como profissional em educação sexual e emocional, prevenção ao abuso. Práticas em consultórios, igrejas, escolas, prefeituras e muito mais, porque eu creio que minha maior missão é salvar o maior número de crianças do abuso sexual. Como eu faço isso? Aí o como é através da capacitação do maior número de profissionais que vão capacitar muitos pais e que vão atingir milhares e milhares de E crianças. que vão atender muitas pessoas também. Exatamente. Né? Minha querida, Ai, muito obrigada. delícia. Muito Obrigado, obrigada. Ana. Foi muito prazer. bom. Foi um prazer estar aqui. Igualmente. E quem sabe não vai ter repeteco. Vai fazer um ao Será um vivo, prazer. né? Quem sabe? Queridos, a gente está finalizando mais um Pod People e hoje foi com essa maravilhosa Leiliane Rocha. Se você não conhece, eu sugiro que você passe a segui-la no Instagram, @Leiliane Rocha Psicóloga. É muito bom. E se você não acredita que pode mudar, você está enganado. Aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que somente o conhecimento, o autoconhecimento, pode levar não só à cura, mas o nosso exercício de ser um ser humano de verdade. Para você que está aqui e ainda não segue a gente, segue, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai poder fazer bom uso dele
e bom uso para outras pessoas. Muito obrigada e até o próximo Pod People.